Opa galera, como vocês estão? Venho trazer uma obra para vocês. Há 100 mil anos, o primeiro motor do continente estelar, Mestre Sagrado Shan Yuan, criou o Palácio Sagrado e desde a sua criação, o Palácio Sagrado nunca foi derrotado. Longos anos passaram num piscar de olhos. Novas deusas tornaram-se a base do Palácio Tanuan. 9 deusas vivem no sagrado Palácio Tanuan e jovens destemperados do seu continente estelar sonham em chegar lá. Ao mesmo tempo, muitos jovens se reuniram no pátio do Palácio Tanuan para fazer o teste. Um dos jovens nas laterais começou a importunar a garota, mas antes que ele pudesse lhe oferecer algo, outro jovem o afastou, abrindo caminho pela multidão. O jovem que foi afastado virou-se irritado e perguntou que tipo de cego se atreveu a empurrá-lo. O rapaz que o empurrou, surpreso, perguntou sobre suas palavras sobre o cachorro e então respondeu que não viu nenhum cachorro ali. Quando o jovem olhou para o rapaz, ele disse com um sorriso no rosto que era fácil, o filho do general da dinastia Kanglun. Então, o jovem acrescentou que há muito ouvia rumores de que o grande general Yeushin tinha um filho imbecil e inabalável. E porque agora ele parece ver que os rumores não mentiam. Após essas palavras, ele acrescentou que até sentia pena dele, em geral. Então, o jovem chamado Ashtizou disse que talvez fosse melhor para ele voltar como uma dama e o que ele estava fazendo ali. A Kizu respondeu sarcasticamente que a irmã Shuminil havia dito para ele nem mesmo falar com ela até chegar ao Palácio Sagrado. Ouvindo suas palavras, o jovem sorriu e olhou com pena para Izu, dizendo que ela rompeu o noivado com ele e ele ainda estava baixando o rabo. E se ele achava que tinha alguma chance com ela, então ele estava enganado. Após essas palavras, o jovem ficou irritado e se aproximou de Izu, começando a puxar sua bochecha, dizendo que seu pai acha que ele quer se tornar um discípulo no Palácio Sagrado genuíno porque precisa de um noivado com a princesa Shu e você para manter sua posição como grande general. Izu apenas lhe disse para não beliscar. O jovem começou a olhar ao redor e contar para a multidão que estava olhando para eles que a princesa Shu Yu da dinastia Kanglun romperam o noivado com ele alguns dias atrás e ele teve a audácia de vir para a cerimônia de admissão, embora nem sequer tenha uma base clímax. Após essas palavras, uma das pessoas atacou o jovem, dizendo para ele não ousar tratar o jovem mestre daquele jeito. E ao mesmo tempo, eles perceberam que algo estava voando em direção a eles do céu. Esse brilho penetrou no corpo de Izu. Assim que a pessoa do outro mundo entrou no corpo de Izu, ele começou a ver suas memórias e isso doeu nele. Ele começou a rolar no chão, segurando sua cabeça. Ao ver isso, o homem que atacou o jovem imediatamente perguntou a Izu o que estava errado com ele e se apressou até ele. Um jovem que observava tudo disse ao homem que ele deveria cuidar melhor do seu mestre, pois ele é uma vergonha para a dinastia Kanglun. Quando o jovem terminou de falar, Izu abriu os olhos e sussurrou baixinho, onde ele está? Então, olhando ao redor e vendo um monte de pessoas, ele ficou chocado e disse para si mesmo em seus pensamentos que estava assistindo a um filme em casa e como ele acabou em algum lugar e onde é esse lugar. Depois de pensar, ouviu que a pessoa ao seu lado era o seu mestre. Virando-se, perguntou quem era o mestre. O homem disse a ele que seu nome era Fantong. Ele não se lembrava dele? Izu também disse que era um bom nome. Ouvindo isso, Fantong suspirou. Izu olhou para as mãos e começou a pensar que a sensação era tão natural e ele realmente tinha entrado em outro mundo. Embora isso seja certamente inesperado, sua situação não é ruim, pois agora ele é filho de um grande general da dinastia Kanglun. Até mesmo seu nome é 2. Então, começou a lembrar das garotas em trajes semi-abertos que corriam na frente dele. Assim que abriu os olhos, pensou em como tudo havia começado bem. Após esses pensamentos, Izu ouviu alguém batendo em um tambor de ferro para chamar a atenção. Quando todas as pessoas olharam para cima para as escadas, viram um velho sentado em uma nuvem de dormir, que disse que avaliaria todos eles este ano. Uma jovem também estava ao lado dele, segurando um pergaminho enrolado. Então, o velho acenou com sua varinha e disse que sim. A prefeitura começaria quando o velho homem acenou. Raios dourados voaram do céu, que cercou todos os estudantes ao redor. Depois disso, o velho homem disse a eles que havia uma formação de 9 pilares estelares na frente deles. Aqueles que pudessem acender 2 estrelas se tornariam discípulos externos do Palácio Sagrado de Tanuan. No topo, entre os pilares da formação de 9 estrelas de Tanuan, se alguém pudesse desvendá-los, teria a oportunidade de se tornar um filho sagrado e ao mesmo tempo treinar a técnica mais básica da origem celestial, que desmontava 10.000 estrelas. Após essa explicação, o velho homem disse que para isso, testes de admissão anuais foram declarados abertos e agora eles deveriam esperar. Quando seus nomes fossem chamados, eles deveriam se aproximar das colunas. Depois das palavras do velho homem, a garota ao lado dele desdobrou o pergaminho e começou a chamar nomes. Ao mesmo tempo, Izu começou a ouvir a discussão de outras pessoas. Ele ouviu a conversa de 2 pessoas,
Uma delas disse que tinha ouvido dizer que as informações de Tanu foram criadas pelo mestre Tan Yuen em pessoa. Outra perguntou a ele se ele pudesse resolvê-lo. Ele imediatamente apostaria no céu. Sua pergunta foi respondida pelo terceiro jovem que se aproximou deles. Ele respondeu positivamente, dizendo que estava voando nas nuvens sem ele, porque por vários milhares de anos, provavelmente 10 pessoas poderiam resolvê-lo. Após as palavras do jovem, Izu ouviu que era a vez dele. Ele imediatamente se aproximou das colunas, mas não fez nada. Vendo isso, o velho homem perguntou a ele pelo que ele estava esperando, ao que Izu respondeu com uma pergunta sobre como usar esses emissores. Ao ouvir suas palavras, todos ao seu redor começaram a rir, dizendo que iriam morrer de rir. Depois disso, chamaram Izu de idiota e disseram que ele não sabia de nada. O velho homem, acenando com sua varinha para ele, disse que ele precisava reunir o poder das estrelas entre suas palmas e depois enviá-las para a coluna das 9 estrelas. Depois de suas palavras, Izu se aproximou da coluna, descontente, e apontou a palma da mão para ela, perguntando a si mesmo o que era o poder das estrelas. Então, ele ouviu os gritos da multidão que disse com admiração que ele conseguiu acender 7 estrelas e ele era um gênio nato. Ouvindo isso, ele se virou e viu um jovem que o havia zombado recentemente. Vendo isso, o velho homem ficou muito feliz e disse a ele para se aproximar e eles anotariam o nome dele. Então, ele começou a pensar que pelo menos eles haviam encontrado alguém e agora poderiam considerar este ano um sucesso. O jovem se curvou ao velho homem, cumprimentou-o e disse que seu nome era Yuvuia e que ele era o filho do general Yukon. Ao ver tal cena, Izu começou a ficar com raiva, mas o velho homem olhou para ele e gritou, perguntando por que ele ainda estava parado. Izu respondeu em um sussurro que ele estava tentando. Depois disso, ele olhou para cima e viu um diagrama cósmico. Ele começou a pensar que parecia um planeta real, mas algo estava errado com isso. Olhando para ele por um longo tempo, uma imagem do sistema solar foi exibida em seus olhos. Ele olhava para ela tão intensamente que não percebeu como os raios dourados o pegaram e o levaram para cima. Uma vez no topo, ele gritou que estava sendo sugado. Vendo isso, as pessoas ao redor começaram a se perguntar o que esse idiota estava fazendo. O velho homem, ao ver isso, ficou surpreso e gritou que realmente era a forma de uma constelação. Nesse ponto, Izu já estava no topo e, quando olhou para a constelação, percebeu que essa constelação de 9 terminais era bastante simples. Depois dessas palavras, ele começou a organizar corretamente os planetas ao redor do Sol e disse que só precisava organizar corretamente as estrelas para dividi-lo. Quando ele começou a organizá-las, o tempo mudou e começou a chover e nuvens negras cobriram o Sol. As pessoas estavam confusas com o fato de o tempo ter mudado tão dramaticamente. Então, uma das pessoas gritou para todos olharem para o céu. Ouvindo essas palavras, o velho homem olhou para cima e depois abriu a boca surpreso, dizendo quantas estrelas havia no céu. Então, ele gritou que a formação das 9 estrelas havia acontecido. Vários raios voaram para o local onde o teste estava acontecendo. As pessoas viram que era o imperador da estrela Kanjil, o senhor demônio empunhando 1000 lâminas, e Carol, bárbaros. Então um dos homens gritou que havia mestres reunidos aqui sobre os quais todo cachorro no continente das estrelas sabe, como eles eram conhecidos mesmo milhares de anos atrás. Depois disso, o mesmo homem perguntou se eles realmente vieram aqui para pegar um discípulo. O imperador da estrela Kinui disse que tinham se passado 10.000 anos desde que o deus desapareceu e desde então ninguém conseguiu alinhar todas as 9 estrelas em sequência. O rei bárbaro também disse que o nascimento dessa criança poderia significar que o palácio sagrado assumiria seu lugar legítimo entre as terras sagradas. O senhor dos demônios concordou com ele e acrescentou que essa criança devolveria seu palácio sagrado às terras sagradas e muito em breve. Ao mesmo tempo, Izu conseguiu descer lá de cima. Assim que desceu, ele disse alegremente quão bom foi para ele, porque aquelas estrelas eram como as mãos de um velho trabalhando naquele salão de massagens. Mas então, quando foi chamado, olhou na direção de onde vinham as vozes e viu várias pessoas flutuando no céu, o que o surpreendeu muito. O velho que conduzia este teste parabenizou Izu, dizendo que ao decifrar a 9ª constelação definitiva, ele ganhou o direito de escolher um professor entre esses grandes mestres e se tornar uma criança abençoada do Palácio Sagrado. Então, o velho chorou consigo mesmo, dizendo que esperava que Izu não se ofendesse com ele, porque o estava apressando. Após ouvir isso, Izu ficou confuso por um tempo, mas então olhou para os mestres que estava prestes a escolher. Quando de repente o vento soprou em sua direção e, num piscar de olhos, um velho apareceu atrás dele,
que disse para ele não se mexer. Após essas palavras, ele agarrou Izu e eles voaram rapidamente em uma direção desconhecida, enquanto Izu conseguiu gritar em voz alta que a criança estava sendo roubada. Phantom viu que seu mestre estava sendo roubado e queria ir atrás dele, quando de repente ouviu o velho que conduzia o teste dizer para ele não se preocupar. Ouvindo suas palavras, Phantom ficou muito bravo, agarrou suas roupas e gritou com ele como ele poderia não se preocupar e por que esse cara sequestrou seu mestre. O velho respondeu à sua pergunta, dizendo como ele acha que os mestres não impediram isso. Depois de soltar suas roupas, Phantom perguntou quem era aquela pessoa. O velho respondeu alegremente que ele era um dos servos do Palácio Sagrado das Deusas, Sr. Mui. Ouvindo isso, Phantom imediatamente se alegrou e disse que seu mestre tinha um futuro sagrado. Enquanto isso, o jovem que zombou de Izu no início olhava ao redor com raiva, mordendo o lábio. Ao mesmo tempo, Izu disse ao velho que estava segurando sua mão que estava na espada e que estava enjoado. Sr. Moi não disse nada a ele. Ele chamou Izu novamente e disse que pelo menos ele não poderia balançá-lo tanto. Quando chegaram ao lugar, Izu perguntou onde estavam, ao que o velho respondeu que estavam no Palácio Sagrado das 9 Deusas. Depois de entrar no prédio, ele chamou Izu para segui-lo. Izu concordou com ele e o seguiu. Ao mesmo tempo, havia várias pessoas dentro do prédio, apenas em outra sala, cujos rostos estavam escondidos atrás de cortinas. Uma das pessoas, assim que Izu entrou no prédio, perguntou se esse era o aluno que sua irmã mais velha queria levar. Depois de perguntar isso, ela acrescentou que ele parecia engraçado. Outra pessoa, depois de falar, perguntou como, à primeira vista, ele parecia um fraco comum, porque ele não tinha nenhum cultivo e como ele poderia resolver a nona constela final. Outra pessoa, depois das palavras recentes, sugeriu a todos que verificassem. Todas as pessoas concordaram imediatamente. Depois disso, uma das pessoas usando a habilidade de telepatia disse ao velho Sr. Moi que Izu tentou ele mesmo na nona placa de pedra. E Izu, entretanto, estava olhando ao redor com admiração. Depois de receber a ordem, o velho Sr. Moi olhou para Izu e disse para ele tentar entender as técnicas e os mundos gravados nessas placas, dizendo que ele apontou com a mão para frente, onde essas placas estavam. Izu foi para uma das mesas e olhou para ela. Uma marca apareceu em seu olho e algo estranho começou a acontecer com seu corpo e a atmosfera ao seu redor. O velho Sr. Moi, vendo isso, gritou para ele para lê-los mais rápido, mas no mesmo momento, um vento poderoso veio do pensamento de Izu. Vendo isso, o velho Sr. Moi não podia acreditar em seus olhos e ouviu imediatamente dentro de si mesmo como alguém ordenou a ele, para não interferir com a facilidade de um dos indivíduos que estava na outra sala e viu o que aconteceu. Disse que não tendo cultivação e olhando apenas uma vez para a técnica das 7 espadas, ele quase conseguiu segurá-la perfeitamente. Outra pessoa também disse que ela pensava que sua força estaria na cultivação que a técnica celestial das 1000 estrelas lhe proporciona. Ela também disse que não esperava que ele compreendesse tão facilmente a técnica das 9 irmãs das 7 espadas. Outra garota que estava lá, tremendo, disse que até ela precisou de um mês inteiro para essa técnica e ele apenas a olhou. Sua velocidade é simplesmente assustadora. Depois dessas palavras, a outra garota disse a eles para olharem para ele, porque ele já havia alcançado o sinal da 8ª irmã Izu. Depois de olhar para esta mesa, ele foi capaz de convocar Gukun e imediatamente começou a tocar nele. Vendo isso, uma das garotas ficou surpresa que ele foi capaz de convocar e tocar a energia de Gilk. Depois desta mesa, Izzy foi para outra e olhando para ela, uma escova apareceu em suas mãos, com a qual ele desenhou uma linha. Uma das garotas, servindo chá para si mesma, esclareceu que ele havia desenhado apenas uma linha irregular e ela estava emitindo tanta energia. Então, enquanto tomava chá, essa garota ouviu alguém dirigindo-se a ela, chamando-a de irmã mais velha. Ela sabia que poucos foram capazes de aprimorar essa arte, então a garota não a deixou terminar, dizendo que Izu só a olhou uma vez e ela agora tem um pensamento valente. Então ela sorriu e disse que queria competir com sua irmã mais velha uma vez. A garota sentada ao lado dela também disse que estava pensando nisso. Outra garota sentada no meio riu e disse que não havia necessidade de se apressar, então eles apenas precisavam assistir. Nesse meio tempo, ele também conseguiu chegar à 5ª mesa e, olhando para ele, seu corpo começou a se recuperar. Então ele olhou para as mãos e disse para si mesmo que a técnica da 5ª mesa não desapareceu, ela cura todas as doenças e simplesmente torna uma pessoa mais forte. Depois desses pensamentos, ele acrescentou com um sorriso que até mesmo ali ele havia crescido. Então, você ouviu o velho dizer a ele que ele estava executando essas técnicas poderosas tão rapidamente e facilmente como se Deus próprio tivesse descido ao mundo mortal. Ao ouvir isso,
Izu fez uma expressão contente e disse para si mesmo que ele era muito forte, julgando pela maneira como o velho estava surpreso. Depois desses pensamentos, ele começou a imaginar garotas muito bonitas com roupas seminuas, dizendo para si mesmo que seus dias felizes já estavam esperando por ele ao virar da esquina. Quando ele chegou à última mesa, Izu se perguntou se também havia histórias escritas nela. Depois desses pensamentos, ele tocou a mesa e, assim que tocou, 10.000 estrelas penetraram em seu corpo. Sua irmã mais velha, que estava assistindo isso, imediatamente gritou chamando Izu de Mestre das Estrelas, porque 10.000 estrelas haviam encontrado abrigo em seu corpo. Então ela perguntou com uma careta que tipo de monstro sairia disso. O velho, que estava observando as estrelas e vendo que elas penetravam no corpo de alguém, disse que alguém teve muita sorte de nascer tão perto de 10.000 estrelas. Ele começou a alcançar as estrelas no topo da espada, dizendo também que os céus estavam observando essa criança talentosa de seu palácio sagrado desafiá-los e se ele pudesse trazer o palácio genuíno de volta ao topo, ele lhe concederia o título de mestre do palácio. Ao mesmo tempo, no prédio onde as deusas do palácio estavam, uma delas abraçou a mais velha e disse que ela queria esse discípulo propenso à negação celestial. A outra deusa também disse que não achasse que estava pressionando-a, mas faria um cultivador incomparável de Izzy. Outra deusa, após as palavras recentes de sua irmã, ofereceu-se para organizar uma luta, já que todos uma vez veem você como seu discípulo. Outra deusa respondeu à sugestão, dizendo que provavelmente perderiam no quarto, sem mencionar que, mesmo todos juntos, elas não seriam capazes de lidar com sua irmã mais velha. A deusa que sugeriu uma luta ficou imediatamente chateada, mas a outra deusa disse imediatamente que ela tinha uma oferta. Depois disso, ela começou a dizer que o entendimento e o pensamento de Zu correspondiam à negação celestial. Além disso, ele já era capaz de entender o princípio de todas as suas técnicas, então se ele se tornasse o discípulo comum delas, ele teria acesso às técnicas mais profundas e poderia crescer rapidamente. Ela terminou dizendo que eles deveriam começar a ensiná-lo o mais rápido possível para que ele pudesse crescer e superar todos os desafios que enfrentaria no futuro. Aqueles a quem eles passariam o conhecimento e suas vidas não seriam em vão. Nesse ponto, Izu já havia completado o teste com todas as tabelas, e justo quando ele queria contar algo ao velho Mo, chamando de tio, meu velho homem imediatamente caiu de joelhos e chamando Ezio de uma criança sagrada, disse que ele, Mo algo chamando ele de tio, meu velho imediatamente caiu de joelhos e chamando Ezio de uma criança sagrada disse que ele não o chamaria de tio, mas sim que o chamaria de Shamo. Após ouvir isso, Izu perguntou a ele o que ele disse sobre a criança sagrada. Ao que Siamo respondeu positivamente dizendo que não importava se ele se tornaria um discípulo das 9 deusas ou um ancião, porque ele definitivamente era uma criança sagrada do Palácio Tanuan. Izu imediatamente se alegrou após as palavras de Shiamo e perguntou se as 9 deusas de Tanu e Alice o aceitariam como discípulo. Ziomo, por outro lado, levantou-se de seus joelhos e respondeu positivamente, dizendo que ele era uma criança sagrada que negou o céu, então não havia motivo para não aceitá-lo como discípulo. Depois dessa resposta, Shiomo pediu permissão às 9 deusas e escoltou Ezu para suas câmaras. Assim que Zou chegou até elas, ele imediatamente as saudou dizendo seu nome. Depois disso, uma das deusas desceu de cima e assim que Zu a viu, ele imediatamente lançou um olhar amoroso a ela. Ela, com um rosto sério, perguntou a ele se ele as havia chamado. A Kizu respondeu a saudação chamando-a de irmã Jean. Quando Jean ouviu isso, ela perguntou como ele sabia o nome dela, já que eles haviam acabado de se conhecer. Izu sorriu e coçou o rosto, respondendo que ela era uma mestra de espadas nata que usava uma técnica de espada proibida. Ao ouvir isso, Jean disse que havia esquecido que ele havia começado a compreender a técnica das 7 espadas absolutas. É por isso que ele sabe quem ela é. Após suas palavras, outra das deusas saiu das cortinas perguntando a Izu por que ele a chamou de irmãs. A que Ezio respondeu chamando-a de irmã Zua, que a palavra formada em sua cabeça se refere mais a pessoas de idade mais madura, então ele não queria chamá-las assim. Mas a palavra irmãs descreve bastante bem a força e a beleza delas. Ao ouvir a resposta deles, Uau e outra deusa ficaram surpresas e confusas. Depois disso, a deusa mais velha desceu e disse a Yasuo que, como ele as reconheceu, era melhor eles irem direto ao ponto, acrescentando que ela também examinaria o corpo dele. Izu reagiu de forma muito abrupta, envergonhado e gritando que estava tudo acontecendo rápido demais. A deusa mais velha bateu nele na cabeça e perguntou o que ele estava pensando. Depois de fazer essa pergunta, ela tocou sua parte inferior usando magia, após o que ela disse surpresa que ele estava apenas no nível estelar do primeiro nível. Ouvindo suas palavras, todas as deusas ficaram surpresas, mas então uma delas perguntou imediatamente como ele foi capaz de resolver a 9ª criação suprema. Izu, fechando os olhos e sorrindo, respondeu chamando-a de irmã, que ele entende que é talentoso,
mas não há necessidade de fazer tanto alarde sobre isso. Ao ouvir isso, a deusa mais velha perguntou se ele entendia a importância da pistola estelar. Imediatamente, Izu respondeu negativamente e depois perguntou a ela se isso era importante e se o primeiro nível era ruim ou bom. A deusa mais velha ficou atonita ao ouvir isso, mas então, com uma expressão séria, começou a explicar a ele que o Yoon estelar permite que eles cultivem o poder das estrelas e que ele é armazenado nele. Ele também é dividido por classificação, do primeiro ao nono. Cada classificação tem sua própria cor, como branco, amarelo, verde, azul, roxo, vermelho, ouro e preto. A diferença de força entre as classificações é cerca de 2 vezes, e há surpreendentemente poucas pessoas no primeiro nível em seu mundo. Ao ouvir isso, Izu parecia ter sofrido um dano crítico, mas a deusa mais velha continuou a dizer a ele que, apesar da fraqueza de seu corpo humano, ele é inteligente e talentoso, então terá que estudar e trabalhar muito, e então ele será capaz de alcançar qualquer coisa. Izu também disse a ela que o primeiro é o primeiro e o pior é o pior. Ele ainda não tem escolha a não ser ficar perto de suas irmãs e tentar se tornar mais forte. Dizendo isso, ele suspirou consigo mesmo, dizendo que já estava com medo. A irmã mais velha, depois de suas palavras, se voltou para Xiaomon e disse a ele que Zhu viveria com ele fora do palácio, e nesse momento ele o ajudaria com a cultivação, ao que Xiaomon se curvou. E concordaram com isso. Depois disso ela se virou para Iziu e disse que nesse momento, enquanto ele estava com Xiaomon do lado de fora do palácio, ele estaria proibido de dizer que era discípulo delas, e se ele violasse essa regra, não poderia voltar. Ouvindo isso, Izu imediatamente gritou perguntando por que ele não poderia falar sobre isso. A deusa anciã, ao sair da sala, respondeu que ele deveria aprender obediência. Ela também desejou boa sorte a Xiaomon. Após essas palavras, Xiaomon pegou Izu chorando e gritando que ele esperava que as irmãs decidissem iluminá-lo após partirem. Xiu imediatamente disse que quase sentia pena dele, porque sua arrogância inimaginável se despedaçou diante da realidade quando sua irmã mais velha o mandou cultivar. A outra deusa respondeu às palavras dela dizendo que ele precisava aprimorar sua mente para que ela pudesse ser compreendida. A deusa anciã também disse que a maneira de pensar desse rapaz indica claramente que ele não conheceu problemas e que durante o tempo no exílio, ele aprende o que é injustiça. Isso deve compreender seu desejo de se tornar mais forte e seguir para cultivar. Outra das deusas, concordando com suas palavras, disse que somente aprendendo a nadar contra a correnteza ele poderá ir da unidade do primeiro nível para a verdadeira força. Após chegarem a uma cabana muito antiga, Izu perguntou a Xiaomon como as coisas estavam ruins no Palácio Sagrado. Xiaomon, após suas palavras, lembrou como a deusa anciã lhe disse para encontrar a capa mais desgastada que pudesse para que ele pudesse temperar seu caráter. Após essas lembranças, ele tossiu e respondeu que neste vale no futuro haveria residência da sua seita externa. Ouvindo sua resposta, Izu imediatamente ficou triste, dizendo que nem teve tempo de superaquecer lá, mas já foi expulso e já sente muita falta de sua irmã. Xiaomon apenas perguntou se ele poderia falar mais baixo, então disse a ele que as deusas existem há séculos, julgando pela experiência. Ele sugere que eles estão testando ele. Ouvindo isso, Izu repetiu a palavra verificação, surpreso. Xiaomon confirmou, dizendo que, quando ele dominasse o cultivo, avançasse mais e passasse no teste, ele poderia retornar ao palácio. Jubiloso e concordando com ele, Izu imediatamente assumiu uma pose de meditação. Xiaomon começou a dizer que não havia vestígios de energia estelar nele agora, então eles precisam começar com a consolidação do Stargate. Ele precisa captar as correntes da energia do céu e da terra e coletá-las dentro de si na forma de energia estelar. Somente depois disso será possível assumir que ele embarcou no caminho do cultivo, e quando ele lidar com isso, poderá começar uma arte marcial. Após sua explicação, Yu imediatamente perguntou como condensar a energia estelar, ao qual Xiaomon respondeu que ele faria isso durante a meditação. Ele precisava focar sua mente, mergulhar em seus pensamentos e encontrar o Stargate. Ouvindo isso, Izu fez tudo como ele disse. Após alguns segundos, ele teve sucesso, sentindo algo e conseguindo segurar a energia em suas mãos. Ele perguntou a Xiaomon se ele havia conseguido, e Xiaomon respondeu positivamente, surpreso, dizendo que ele alcançou o primeiro nível do mundo do corpo estelar. E agora ele precisaria coletar lentamente a energia estelar e melhorar seu corpo. Sua força cresceria e, quando atingisse o limite, ele poderia avançar para o próximo nível. Izu perguntou alegremente o que vem após o mundo do corpo estelar, ao qual Xiaomon exclamou para si mesmo que não havia nada fácil no cultivo, apenas ele era meio estranho. Xiaomon então respondeu a sua pergunta, dizendo que, de acordo com a quantidade de energia, existem mundos. O primeiro é o corpo estelar, o segundo é a força estelar, o terceiro é o redemoinho estelar, o quarto é a caverna estelar, o quinto é o espaço estelar, o sexto é o rei estelar e o décimo é a santidade estelar. E a última etapa,
que o primeiro santo Tan Yuan alcançou. Por sua vez, cada mundo é dividido em 9 céus. Após explicar isso, ele usou magia para convocar um pergaminho, dizendo para ele ver a técnica das 10.000 origens estelares. A deusa da estrela se enviou isso a ele com a ajuda de suas técnicas e disse para ele guardar. Ela também preparou uma poção para fortalecimento do corpo da mais alta qualidade. Como ele tem um corpo impecável do santo das estrelas, com a ajuda da técnica das 10.000 origens estelares, ele será capaz de alcançar o topo do mundo do corpo estelar em cerca de um mês. Após ouvir isso e receber o pergaminho, Izu disse que um mês era muito tempo, ao qual Xiamo respondeu que ele estava sob uma influência excelente. No entanto, se tivesse pressa, se arrependeria. Depois das palavras dele, Izu perguntou alegremente sobre quão bom era o Evan dele e quão perfeito era seu corpo. Xiamo respondeu que existem 10.000 variações. Por exemplo, um corpo impecável. Ele é capaz de extinguir o poder estelar do céu e da terra, fortalecer os fundamentos e auxiliar no crescimento adicional. Embora não seja a estrutura corporal mais adequada para lutar, mas entre dezenas de milhares, está definitivamente entre os 100 melhores Zio. Então também disse a Izu que o primeiro Senhor Santo, Tan Yuan, vagou entre as estrelas para adquirir o corpo de um santo das estrelas, e seu poder é verdadeiramente assustador, capaz de destruir o espaço e o tempo, e está precisamente entre os 5 primeiros, e é em suas mãos que a técnica das 10.000 origens estelares, o Santo Senhor a criou para o corpo do Santo Shekin. Depois de ouvir sua explicação, Izu abriu o pergaminho imediatamente, e ao abrir, um raio dourado saiu do pergaminho e atingiu diretamente seu olho. Vendo isso, Xiaomo também disse que havia bebido uma poção de fortalecimento corporal e, portanto, poderia acelerar muito o cultivo do mundo do corpo estelar. Após essas palavras, Xiaomo viu como uma poderosa energia cercava Izu. Vendo isso, ele exclamou que uma onda de energia, um céu e 3 céus, ou os instalava como sementes. Ao mesmo tempo, Izu se viu em sua unidade estelar interna. Depois que Izu viu que havia 3 estrelas no topo, o que o surpreendeu, ele disse que toda a técnica estava dividida em 10.000 camadas e seu primeiro volume em 100. E ele recebeu níveis de cultivo para cada estrela compreendida. Xiamo, olhando para a poderosa energia que cercava Ezio, exclamou em surpresa que houve outra evolução. Ele nunca havia ouvido falar de alguém obtendo vários níveis seguidos de uma vez, e ele definitivamente era um descendente de Deus. Em seguida, ajoelhando-se, ele continuou dizendo que ele tinha um talento verdadeiramente dotado e um entendimento excepcionalmente elevado. E quando ele atingisse o auge, seu sonho se tornaria realidade. O palácio genuíno se elevaria novamente ao topo. Quando Izu recuperou a consciência e a energia parou de cercá-lo, ele se levantou do chão e, ao se aproximar de Xiamo, perguntou quem ele estava saudando. A isso, Xiamo respondeu que estava rezando aos deuses celestiais, e ele também pensou tolice que levaria um mês para uma criança sagrada alcançar o topo do mundo do corpo estelar, mas agora ele percebeu que era um gênio. Ao ouvir isso, Izu lhe disse que era tudo graças ao seu guia. Xiamo imediatamente após suas palavras se curvou abruptamente diante dele, dizendo-lhe para elevar o palácio Tanoano sagrado ao topo novamente, e ele o serviria de corpo e alma. Era noite lá fora, e Yuya estava treinando a técnica do corpo de gelo perto da cachoeira. Depois de um tempo, um homem se aproximou dele, dizendo que Yuya era incrível. Ao ouvir suas palavras, Yuya estava orgulhoso, mas então perguntou por que ele estava ali, ao que recebeu a resposta de que ele havia sido pedido para ficar de olho em Izu, e um pássaro sussurrou para ele que ele havia sido expulso para uma seita externa. Após essas palavras, Yui ficou surpreso, dizendo que naquela manhã Izu mostrou um excelente resultado, que ele pensou que seria imediatamente torná-lo uma criança sagrada. O homem também lhe disse que Izu tinha apenas o primeiro nível do mundo do corpo estelar e provavelmente por causa disso as 9 deusas o exilaram. Ao ouvir isso, Yui disse de forma viciosa que ele pensou que Izu se tornaria um inimigo dele, mas parece que ele estava destinado a fracassar, e ele não seria capaz de triunfar. Vendo sua reação, o homem sugeriu que ele enviasse algumas pessoas para ele, e eles seriam capazes de cuidar dele, e então ele seria expulso da seita externa. Ele concordou imediatamente após ouvir sua resposta. O homem disse antes de sair que ele deveria esperar por notícias. Quando a manhã chegou, Izu saiu da cabana e perguntou sonolentamente a Xiamo o que eles fariam hoje, ao que ele recebeu a resposta de que, uma vez que ele alcançou o 9º nível do corpo estelar, era hora de aprender técnicas. Izu perguntou emocionado como seria, e Xiamo também respondeu que todas as técnicas marciais são armazenadas em um lugar especial na Torre Celestial, e com seu nível ele seria capaz de chegar ao 3º andar sem problemas. Ao ouvir suas palavras, Izu perguntou por que o terceiro, ao que Xiamo,
com um rosto sério, disse que as técnicas marciais são divididas em terrenas, celestiais, Xuan e Huang. As terrenas são as mais fracas, as Huang são as mais fortes. Qualquer que seja a habilidade, se uma pessoa puder compreendê-la, então ela se submeterá a ela para estudá-la. Não é necessário atingir um certo estágio de cultivo, mas para usá-la é necessário. E uma vez que ele alcançou o 9º nível, ele pode lentamente começar a aprender a técnica Huang, e elas são armazenadas no 3º andar da Torre Celestial, assim como as técnicas de alto nível. Quando Izu viu isso, ele imediatamente quis correr para a torre, mas Xiaomo o impediu, dizendo-lhe que ele deveria ir sozinho, mas ele estaria sempre por perto. Izu foi para a torre e viu uma multidão reunida em torno de 2 rapazes brigando, enquanto um grupo de rapazes estava sentado no mesmo lugar próximo. Um deles perguntou ao seu colega quando viu que Itsu estava se dirigindo para a multidão, se ele era quem eles deveriam destruir. Ao ouvir suas palavras, para ele, aqueles que conspiraram com ele depois de suas palavras, todos os guardas ficaram surpresos, enquanto um deles gritava que foi um ataque tão inconsciente. Izu usou magia, mas Izu conseguiu evitá-la facilmente enquanto perguntava a ele se ele havia adivinhado. Depois disso, o mesmo homem desferiu outro golpe. Izu esquivou usando sua técnica e parou o golpe. Por causa disso, o homem ficou surpreso e imediatamente assumiu que, uma vez que Izu conseguiu parar sua palma do dragão com uma mão, definitivamente não era mais fraco do que o nível 7 do corpo vendedor de pedra. Ouvindo isso, Izu quebrou a palma dele, perguntando como ele pensava. Vendo tal cena, todos os guardas imediatamente fugiram com o rabo entre as pernas, e o homem que estava na frente gritou que ele se arrependeria. E Izu apenas acenou com a mão e sorriu enquanto os via irem embora. Ao mesmo tempo, ela foi levada para a propriedade do clã Jason. Vendo seu irmão em má condição, o chefe do clã agarrou o servo e perguntou com raiva quem tinha feito isso e onde ele estava. O servo respondeu que Izu havia feito isso e havia entrado na Torre Celestial e ainda não havia saído. Depois de receber a resposta, o chefe jogou o servo na parede, ordenando aos outros que vigiassem a torre e que o informassem assim que Izu saísse. Quando ele chegou ao 3º andar, onde o nível 7 era necessário, Izu suspirou depois de ver um número normal de livros. Ele foi até o armário, pegou o livro e o abriu, mas imediatamente seu corpo começou a queimar. De repente, alguém atrás dele tocou seu ombro e disse com ferocidade que magia não podia ser usada na torre. Virando-se e vendo um rosto terrível, Izu imediatamente pediu desculpas. O cara de cabelos azuis perguntou a ele se era palma de fogo, afinal, e se ele a tinha aprimorado ao nível máximo. Ouvindo isso, Izu também perguntou o que isso significava. O cara respondeu surpreso que existem 5 níveis de artes marciais. O primeiro é o básico, o segundo é o inicial, o terceiro é o intermediário, o quarto é o avançado e o quinto é o mais alto. Após suas palavras, Izu disse que agora entendia como funcionava. Vendo sua reação, o cara de cabelos azuis e o sujeito atrás dele ficaram chocados com sua ignorância. Então, o cara perguntou se o professor dele não tinha explicado, e ele conseguiu aprimorar a técnica ao nível máximo sem saber disso. Izu respondeu que começou a fazer isso apenas ontem e que seu professor não podia ensinar muito. Agora ele entendeu por acidente. Depois de responder, Izu perguntou imediatamente com alegria qual era a diferença entre os níveis de domínio. O cara que fez a pergunta anterior respondeu que quanto melhor ele conhece as técnicas, mais fortes elas se tornam. Algumas técnicas do nível Huang, no mais alto nível, não são mais fracas do que técnicas místicas do mais alto nível. Agradecendo pela resposta, Izu continuou a estudar os livros. Vendo Izu depois de um tempo, o cara ficou surpreso, mas o outro que estava ao lado dele perguntou o que estava errado, para o qual recebeu a resposta de que Izu havia dominado completamente a palma da nuvem de fogo bem diante de seus olhos. Ouvindo essas palavras, o cara imediatamente o admirou e perguntou a que seita ele pertence. Ao mesmo tempo, Izu criou uma bola de magia enquanto a estudava e a fez voar pela biblioteca. Vendo isso, o velho que o observava o tempo todo desde que ele entrou no 3º andar gritou a palavra impossível e correu para a bola mágica. O velho que havia estado observando Izu o tempo todo no 3º andar conseguiu parar a bola de fogo mágica, mas ao mesmo tempo os livros e armários caíram. Depois de parar a bola, o velho imediatamente gritou e perguntou a Izu a que clã ele pertencia. Izu entregou tranquilamente a placa que Xiaomo havia lhe dado antes de sair. Vendo o símbolo, o velho percebeu imediatamente que era fácil. Ouvindo seu nome, outras pessoas também entenderam quem era,
e um deles o chamou de idiota, dizendo que este era o que havia sido expulso do palácio. Mas o cara que viu Izu dominar instantaneamente duas técnicas perguntou quem eram eles. Então, a garota ao lado dele também disse que ele estava apenas com ciúmes. O cara virou a cabeça e gritou que o sargento Genuíno puniria por usar magia nas paredes da torre. Genuíno, ao mesmo tempo, perguntou a Izu se ele já havia estudado essas técnicas antes, para o que ele recebeu uma resposta negativa, e é por isso que é difícil para ele controlá-las. Ouvindo, Genuíno sorriu e disse que ele poderia continuar a usá-las, e ele cuidaria dele. Izu ficou feliz com suas palavras. Genuíno virou-se para o cara que o chamou de idiota e disse a ele para limpar os livros. O cara imediatamente gritou que não foi ele quem fez isso. Genuíno imediatamente gritou com raiva que havia lhe dito claramente o que ele deveria fazer. Desta vez, o cara começou a limpar as lágrimas em um piscar de olhos. Depois de um tempo, Izu continuou a estudar os livros e usar muitas técnicas diferentes. Ao ver isso, os outros estudantes disseram invejosamente, entre eles que ele já havia aperfeiçoado a técnica do passo de sombra ao convocar 10 clones de sombra após algum tempo. Izu decidiu fazer uma pausa, dizendo que o cultivo não é apenas útil, mas também interessante. Ele subiu ao topo da montanha no dia seguinte. Mo se aproximou dele e disse que já estava sentado ali o dia todo e que não era hora de começar a cultivar novamente. Izu respondeu com um rosto sério que não estava sentado facilmente, mas aprimorando sua audição do mundo. Ao ouvir suas palavras, Mo ficou surpreso. Izu começou a caminhar com um sorriso e perguntou por que o cultivo é tão fácil, mas não é tão fácil aprimorar o mundo. Depois de suas palavras, Mo pensou que ele estava apenas sendo preguiçoso e decidiu contar às 9 deusas sobre isso. Vendo Mo voar para longe, Izu ficou imediatamente encantado, porque as 9 deusas viriam repreendê-lo por sua preguiça. Então ele começou a pensar em quem viria e assumiu que seria a deusa anciã Menling, porque sua aura é tão encantadora. Ele também sugeriu que poderia ser a delicada e fofa Suyao, ou a curta e gentil Zoe. Depois de pensar um pouco e começar a pular de felicidade, ele assumiu que todas poderiam vir ao mesmo tempo. Ficando parado na montanha por um tempo, exilado perguntou a si mesmo onde estavam as deusas. Então, percebendo alguém, ele pegou uma folha caída e a jogou na árvore mais próxima, gritando quem está aí, e que se mostrasse. Após a árvore ser cortada por uma folha, um homem saiu de trás dela, dizendo que não achava que Izu pudesse cortar uma árvore com uma folha. Izu também perguntou quem ele era, e recebeu a resposta de que o homem é o segundo mais poderoso na seita Zation. Ao perceber que estava lidando com um homem que o atacara perto da torre, olhando com um olhar perigoso, perguntou se ele realmente queria se vingar dele. O homem, usando magia, disse que hoje ele pagaria com os ossos, a menos que ele tivesse se comportado com ousadia com a seita Zation. Após ver a técnica dele, Izu percebeu que era um punho de uma nuvem ardente, e então disse que descobriria o quão boa era essa técnica. Ao ouvir suas palavras, o homem ficou muito bravo e atacou Izu, e eles cruzaram os punhos ao mesmo tempo. No palácio, uma das deusas descobriu que Izu estava apenas relaxando e ficou muito irritada. Banglin, ao ver a ação dela, disse para ela se controlar, pois por um mês a oferta que ela recebeu mal cobriria as despesas. Após as palavras dela, a deusa pareceu atingida por um raio. Mingli então perguntou a Sayomo se ele havia tentado conversar com ele, e Shiomo respondeu positivamente, acrescentando que ele sempre diz que não está relaxando, mas tentando consolidar sua paz. A deusa, que estava irritada antes, ao ouvir sua resposta, gritou e perguntou que ele alcançaria apenas vagando pelas montanhas e florestas. Zhou Yao disse que ela havia dito que era necessário educá-lo eles próprios. Zoe também disse que ela inicialmente pensou que a negligência dos outros o motivaria, mas isso só piorou a situação. Uma das deusas expressou seriamente que iria encontrá-lo e que ele receberia o que merece. Depois disso, ela se apressou até ele, e quando se aproximou da montanha, sentiu a energia estelar e assumiu que Izu estava lutando com alguém. Assim que ela voou mais perto, ela imediatamente ficou surpresa e gritou junto com o homem que isso era uma técnica de passo das sombras de alto nível. Izu atacou o homem novamente atacando em lugares diferentes e jogando-o para longe. Ele disse que a técnica do nível mais alto é algo com algo. O homem se levantou e disse que possui os poderes de um espadachim, possui muitas técnicas elevadas ao nível mais alto e está no 4º nível do mundo do poder estelar. Ele admite a derrota. Izu respondeu a ele que, como estava de bom humor hoje, o deixaria ir. O homem disse com desprezo que embora ele não pudesse, assim que seus líderes terminassem o treinamento, ele pagaria tudo. Agora Izu se virou, sorriu e respondeu que também limparia o chão do líder deles, assim como os dois. Assim que ele olhasse para frente,
viu uma das deusas e imediatamente gritou com alegria, chamando-a de irmã Jian, que ele sentia muita saudade. Izu correu para abraçá-la, mas ela imediatamente o empurrou, batendo nele. Então ela perguntou quando ele conseguiu alcançar o 9º nível do mundo do corpo estelar, ao que Izu respondeu que primeiro Xiaomu lhe contou tudo sobre a cultivação e então Ban, é isso. Jian perguntou a ele novamente quando ele conseguiu aprimorar todas as técnicas ao nível mais alto. Izu respondeu com um sorriso que hoje mesmo ele foi à Torre Celestial e as aprendeu. Ao ouvir isso, Jian imediatamente disse que lhe disseram que ele era preguiçoso, escondendo-se atrás do fato de estar estudando seu mundo interno. Contando-lhe sobre isso, ela mesma disse que o havia subestimado. Poderia ser que Xiaomu realmente não entendesse que Izu estava tentando fortalecer seu mundo interior? Ao mesmo tempo, Izu disse a ela, chamando-a de irmã, que ele realmente estava tentando fortalecer sua paz interior. Depois de dizer isso, ele pegou uma folha caída e a jogou em uma árvore. E assim que a folha chegou à árvore, ela cortou ao meio imediatamente. Ao ver isso, Jian ficou muito surpresa, mas então olhando para Izu, ela disse que ele havia alcançado o nível inicial das técnicas de espada em um dia. Então ela o elogiou, dizendo que não estava mal ouvindo o elogio dela. Izu imediatamente se alegrou, e Jian começou a dizer a ele para não ficar muito feliz, porque tudo isso era graças ao seu talento, e ele embarcou no caminho da cultivação recentemente, então ele ainda tem que trabalhar e trabalhar, e para isso ele terá que se esforçar, não importa o que. Em seguida, ativando o selo, Shaya acrescentou que ela e suas irmãs o visitariam para monitorar seu progresso, ao que Izu respondeu positivamente, assumindo uma postura de soldado. Depois de sua resposta, Shaya imediatamente voou para trás. Izu, jubiloso, começou a pular, dizendo que agora veria suas irmãs com mais frequência. Ao mesmo tempo, na seita Exation, os discípulos estavam conversando entre si, discutindo com facilidade. Um deles perguntou se Izu era realmente tão forte. A outra resposta foi que não deveria ser assim, porque eles ingressaram na seita ao mesmo tempo. Então outro acrescentou que ele conseguiu lidar com uma pessoa no 4º nível do mundo do poder estelar, o que significa que ele não é mais fraco que ele. Um dos alunos concordou e acrescentou que até o 2º mais forte em sua seita não conseguiu lidar com ele. Então outro aluno perguntou imediatamente que tipo de monstro ele era. Voou 14 níveis em uma noite. O outro respondeu que se tudo se resumisse a níveis. Dizendo isso, ele acrescentou que ele cultivou técnicas na Torre Celestial e as dominou completamente à primeira vista. Depois disso, todos os discípulos ouviram uma voz severa perguntando o que estava acontecendo ali. Virando-se, eles viram um homem formidável que também lhes perguntou se eles realmente queriam envergonhar a seita Exation com seu suspiro. Vendo, os alunos imediatamente o chamaram de líder e perguntaram se ele já tinha terminado seu treinamento, mas depois se curvaram imediatamente, parabenizando-o por completar e fortalecer sua cultivação. O líder também lhes disse que ouviu cada palavra que disseram e, portanto, não precisam se preocupar, porque Izu é apenas um verme miserável. Então ele acrescentou que Izu simplesmente escondeu sua cultivação de alguma forma e a revelou no momento certo para ele. Além disso, ele fez tudo para que eu soubesse antes e depois só me gabou deles na Torre Celestial e todos caíram nessa. Os alunos responderam imediatamente que agora tudo estava claro para eles, e era bom que seu líder tivesse aberto os olhos para eles, porque eles não pensavam que esse Izu fosse tão baixo. Depois disso, o líder se virou e ordenou a eles que dissessem a todos que nesta tarde, a Exation lutaria contra Izu na arena de artes marciais, e se ele não se atrevesse a vir, ele não o perdoaria até que ele se curvasse a seus pés 3 vezes. Em seguida, um dos alunos lhe perguntou o que aconteceria se Izu realmente não viesse, ao que Satanás respondeu com uma expressão intimidadora e um sorriso que ele definitivamente viria, porque ele estava procurando fama. Antes de Exation entrar em sua seita, ele encontrou Lin Chen a tempo de sua cultivação final, que disse a ele que queria que ele lutasse contra Izu para que os rumores que o cercavam nos últimos dias desaparecessem da noite para o dia. Exation também lhe perguntou por que ele o ajudaria, para o qual Lin Chen respondeu que ele ajudaria não apenas ele, mas também a si mesmo, porque enquanto ele estava cultivando, Izu lutou com a seita Exation. Mesmo ele estando ferido depois de ouvir suas palavras, Exation ficou em silêncio por alguns segundos. Mas então respondeu positivamente e perguntou se ele tinha certeza de que Izu concordaria com isso. Lin Chen respondeu que ele concordaria porque ele precisava da fama e atenção dos anciãos e dos grandes anciãos, a única maneira pela qual ele poderia obter o poder para lutar com você, o novo santo filho do Palácio Estelar de Pequim.
durante a grande cerimônia do reino de Kanglong. Depois disso, Lin Shen virou-se como se estivesse prestes a sair e acrescentou que quando lidasse com ele, Vu o levaria e ia ser uma ótima oportunidade para ele. Lembrando disso, a Zation disse com raiva que Zhu pagaria por querer usar a seita Zation e que agora ele desejava a morte mais em sua vida. Pela manhã, enquanto Zhu estava no telhado da velha cabana, Xiaomo informou que Satan estava desafiando-o para uma luta. Ele repetiu as palavras sobre a luta, riu um pouco e disse que, em princípio, isso era o que ele esperava dele. Xiaomo ouviu suas palavras e imediatamente perguntou o que ele queria dizer com isso, ao que Zhu respondeu que esse era um desenvolvimento lógico do conflito que começou com uma luta com o irmão de Yezun. Ele sabia que o líder da SEC iria querer lutar com ele assim que terminasse a cultivação, mas ele esperava que eles lutassem bravamente cara a cara, com um resultado inesperado. Zionomo repetiu a palavra eles e perguntou o que ele queria dizer com isso. Zhu respondeu positivamente, dizendo que estava quase certo de que era obra de Yu. Depois de ouvir a resposta de Zionomo, ele também perguntou se ele iria lutar. Zhu, pulando para o chão do telhado, respondeu positivamente, acrescentando que, se ele não viesse, as pessoas começariam a olhar para ele de cima. Depois de responder, ele começou a sair em direção a algum lugar, dizendo a Zayomo que não havia com o que se preocupar, e que ele iria moer os ossos dele por enquanto. Então, lembrando de algo, ele se virou e disse a Zayomo que, assim que houvesse tempo, ele deveria voar para o Palácio das Nove Deusas, porque ele estava planejando comparecer à grande cerimônia do reino de Kanglong, e precisava explicar sua ausência de alguma forma. A resposta de Xiaomo foi que ele voaria para o palácio, e ele também disse a Zhu para ter cuidado. Depois de um tempo, na arena de artes marciais, onde uma multidão de pessoas se reuniu, estava Zation com uma enorme espada vermelha, aguardando Zhu. Um dos espectadores perguntou com descontentamento onde Zhu estava, já que o sol estava quase no zênite. O outro respondeu que ele provavelmente estava com medo e estava se escondendo em algum lugar embaixo da ponte. De pé na arena, começou a sorrir, dizendo que Zhu estava com medo, mas então alguém gritou perguntando a Zation, como o líder da seita Zation. Virando-se para essa voz, as pessoas viram Zhu e ficaram muito surpresas. Eles começaram a perguntar a Zhu se era ele, e alguns ficaram felizes que ele finalmente havia chegado. Zation respondeu positivamente à pergunta dele. Ouvido sua resposta e se aproximando da arena, Zhu também perguntou se ele tinha o 7º nível do poder estelar mundial. Após essa pergunta, ele coçou o nariz com o dedo e acrescentou que soava bem, mas sua aparência, se ele tivesse um assim, teria um nariz parecido com. Eu não mostraria isso em casa. Ao que Sais reagiu bruscamente, gritando com raiva que ele era um idiota arrogante. Então, começando a pegar sua espada com as mãos, disse que hoje ele aprenderia que era melhor não irritar algumas pessoas. Yazou respondeu de forma brincalhona que suas pernas já estavam tremendo. Sentindo-se correndo em sua direção e balançando sua espada, gritou que ele morreria. Quando a espada já estava perto do rosto de Zhu, ele ainda estava parado no lugar. Vendo isso, as pessoas começaram a perguntar por que ele não estava se esquivando. Outros responderam que ele provavelmente simplesmente não entendia. Quando a espada já estava muito perto do rosto dele, ele a parou com 2 dedos. Lin Shen, que estava assistindo isso com raiva, disse que se livrar de Zhu não seria fácil. Zhu parou o golpe e imediatamente perguntou se isso era tudo que ele era capaz de fazer. Zation, no entanto, arrancou a espada de seus dedos e disse a si mesmo que não conseguia lidar com isso porque ele era muito forte. Ele tinha a sensação de que ele tinha o 9º nível do poder estelar mundial, se não mais alto. Depois desses pensamentos, ele usou a nova técnica da espada Shan para atacar Zhu novamente, mas desta vez ele conseguiu se esquivar facilmente e pegar a espada novamente com os dedos. Desta vez, ele quebrou a ponta da espada e, por causa disso, conseguiu ferir Zation por dentro. Zhu bateu com o punho na outra mão, dizendo que agora era sua vez de atacar, afirmando que era a vez dele, usando a magia do fogo em seu punho. Zhu conseguiu atacar Zation e lançá-lo para fora da arena. Vendo isso, as pessoas ficaram surpresas. Lin Shen, ao quebrar o muro em que estava apoiado, disse com raiva, palavras confusas. Então a pessoa ao lado dele perguntou o que eles deveriam fazer agora porque a lisação havia perdido, para o qual Lin Shen se virou abruptamente e começou a sair, gritou que eles deveriam segui-lo. Zhu ao mesmo tempo aproximou-se da lisação deitada e viu que ele tinha desmaiado e disse que ele era uma espécie de fraco. Então ouviu palavras dirigidas a ele sobre como ele ousou usar truques baixos na batalha e atacar uma pessoa de sua própria seita. Ele se virou e viu Lin Shen, que naquele momento estava ordenando que seus guardas o pegassem. Quando Yazou ouviu isso, ele sorriu maliciosamente e disse que eles tiveram uma briga com ele. Sim, não há nada de bom nisso.
mas também não há nada de ruim. Então ele acrescentou que eles poderiam avançar sobre ele se tivessem coragem. Lin Shen imediatamente gritou com os guardas novamente que eles o agarrassem e, se resistissem, poderiam matá-lo. Ao ouvir sua ordem, os guardas imediatamente se precipitaram sobre Izui. Assim que estavam prestes a alcançá-lo, Izu desapareceu de seu campo de visão. Ele estava atrás de um dos guardas e perguntou se eles tinham força suficiente para matá-lo e então acertou os guardas no rosto. Depois de um tempo, a maioria dos guardas já estava deitada no chão e Yazou respondeu à sua pergunta que parecia que eles não tinham força suficiente para matá-lo. Então um dos soldados ao ouvir isso atacou Izu de cima usando a técnica do punho rasgando o vento e dizendo que ele não os olharia de cima. Lin Shen também usou sua técnica fluxo condescendente para atacar Izu ao mesmo tempo que seus guardas. Mas Izu usou uma técnica e um passo rápido para conseguir esquivar-se de 2 ataques de uma vez, evitando. Izu disse a eles que ainda tinham audácia para atacá-lo com técnicas que só chegaram ao 5º nível de habilidade. Então ele começou a ativar suas técnicas e disse a eles que iria mostrar o que o fluxo condescendente e o punho rasgando o vento são capazes quando usados por um verdadeiro mestre. Izu conseguiu matar o cara que o atacou usando a técnica do punho rasgando o vento com a mesma técnica. A técnica do fluxo condescendente estava se aproximando muito de Lin Shen e ele percebeu que não seria capaz de pará-la e quando o fluxo já estava perto. Lin Shen gritou que isso não podia ser e então ele foi jogado para longe pela técnica do fluxo condescendente. Após um tempo, quando todos já estavam assustados e deitados no chão, Izu perguntou se os fracos de voo realmente eram tão fracos. Então, depois de olhar para Lin Shen, ele se aproximou dele. Izu o questionou, dizendo que queria descobrir algo. Qual era a carta na manga de Yuvu que eles estavam atacando sem pensar? Inicialmente, Lin Shen respondeu com voz trêmula que não entendia sobre o que estava falando, mas depois que Lin Shen gritou que Izu havia chegado ao fim porque ele tinha atacado os guardas judiciais e agora estava esperando sofrer na prisão, ele adicionou que gostaria de vê-lo apodrecer na prisão. Ele disse que era teimoso. Usou magia de fogo em seu punho e apontando para Lin Shen, disse que esperava que os ossos dele fossem tão fortes quanto os princípios. E quando estava prestes a acertar Lin Shen, a mão de Izu foi detida. Ao verem isso, as pessoas que os estavam observando começaram a dizer que era o ancião do Palácio Judiciário, Ling Tan. Eles também disseram que o ancião Ling Tan sempre protege seus alunos e agora estão aguardando um espetáculo interessante. Quando o ancião Ling Tan apareceu na arena e parou Izu, todos que estavam assistindo ficaram chocados e felizes por vê-lo, porque ele não deixa seus discípulos em apuros. Ele mostraria a Izu qual era o seu lugar e eles aguardariam um grande espetáculo. Assim que Lin Shen o viu, ele gritou pedindo para que o julgasse. Lin Tian mandou calar a boca e começou a dizer que ele era o chefe da seção externa do Palácio Judiciário, mas também a pessoa que deveria proteger a lei. No entanto, ele foi contra isso e ainda absorveu outras pessoas de sua seita, envergonhando a todos eles. Depois de dizer isso, ele perguntou a Lin Shen se ele admitiria a culpa. Lin Shen hesitou em responder, mas quando Lin Tan perguntou se ele realmente queria que ele olhasse para o passado, ouvindo isso, Lin Shen se curvou e gritou que admitiria sua culpa. Após suas palavras, Lin Tian convocou um pincel com a ajuda da magia e disse que, com o poder dado a ele, estava dissolvendo a seção externa e expulsando os discípulos do Palácio Judiciário sem possibilidade de retorno. Então, usando magia, ele agarrou Lin Shen com correntes e gritou que ele passaria os próximos 10 dias no Palácio do Castigo e, se sobrevivesse, estaria livre. Depois de teleportá-lo, Lin Tan se virou para Izu e perguntou o que ele achava. Seus discípulos haviam lhe causado muitos problemas. Ele estava satisfeito com a punição que escolheu, ao que Izu respondeu positivamente. Após isso, Lin Tan o convidou a se juntar ao seu palácio, pois ele é uma boa pessoa e não é desprovido de talento. Eles não têm mãos suficientes no palácio e, se ele se juntar, se tornará o 7º santo filho do Palácio Judiciário. Izu pediu desculpas educadamente e disse que estava satisfeito com a vida de discípulo da seção externa. Quando as pessoas ao redor ouviram sua recusa, pensaram que Izu estava realmente louco, pois se estivessem em seu lugar, concordariam imediatamente. Lin Tan também lhe perguntou se essa era sua última palavra. Izu, começando a se afastar, agradeceu-lhe pela oferta, dizendo que ainda tinha assuntos inacabados pelos quais estava partindo. Quando Izu sentiu muitos olhares de desprezo sobre ele, ele pensou por que deixaria suas amadas deusas por algum tipo de bola de bilhar. Então, começando a imaginar deusas nuas e ficando corado, ele disse que sempre estariam juntos e que o fim do mundo não os separaria. Depois, voltou para a cabana usando magia, conseguindo alcançá-la rapidamente. Quando chegou lá,
Xiamo, que estava esperando por ele, o parabenizou assim que o viu, porque ele havia conseguido alcançar o mundo das estrelas. Poder Izu mal conseguiu tocar sua palma ao se aproximar dele e perguntou agora suas irmãs o deixarão voltar ao palácio. Ziono respondeu que ele achava que eles certamente o aceitariam de volta. Depois de responder, ele começou a assobiar e imediatamente um enorme pássaro voou até eles. Vendo isso, Izu perguntou com olhos ardentes de sol o que era. Xiaomo, sorrindo, respondeu que era um presente de Mindrin, o pássaro asa púrpura do 9º nível do mundo do Rei Estelar, e que ele o levaria a qualquer lugar num piscar de olhos, mais rápido do que ele e a capital da dinastia Kanglon. Enquanto isso, todos estavam se preparando para a cerimônia, enquanto Shizu e você estavam olhando para a distância, pensando que não viam Izu há muito tempo e que ele certamente não viria para a cerimônia. E como ele estava se saindo no Palácio Sagrado, estaria sendo intimidado porque ela não estava por perto. Após esses pensamentos, ela relembrou o passado em que todos, incluindo Makizu, diziam que ele não era digno da mão da princesa Shu. E ela se lembrou disso, dizendo a si mesma que lamentava não poder mais cuidar dele. Nesse meio tempo, Izu já tinha voado para a capital em um pássaro enorme. Na capital da dinastia Kanglan, muitas pessoas se reuniram no Palácio Real. Um dos servos anunciou que o imperador e o supremo imperador haviam chegado. O rei Kanjion imediatamente começou a dizer que hoje ocorreria uma cerimônia a cada 10 anos dedicada à proteção do Estado, e era uma honra receber o supremo ancião do Palácio Sagrado Tanuan aqui. Além disso, a cerimônia estava sincronizada com a canonização. Alguém ficaria feliz com isso, e alguém não. Mas independentemente do resultado, todos eles eram pilares nos quais a dinastia Kanglon se baseava, e ele esperava que fizessem o melhor para proteger sua dinastia para sempre. Após suas palavras, todos começaram a gritar palavras sobre a glória eterna e a prosperidade da dinastia Kanglon. Então, o rei gritou que os bons tempos haviam chegado e que a cerimônia deveria começar. Após a cerimônia de abertura, os apresentadores começaram a representar diferentes pessoas e suas façanhas. Um deles era Yashan, o general do reino de Zen, que havia realizado numerosas proezas durante o selamento dos céus há 10 anos, e também havia salvado repetidamente o imperador durante suas conquistas. Após essas palavras, Yugvan interveio e cumprimentou a todos, dizendo que tinha algo a dizer. O imperador imediatamente perguntou o que era, ao que Yugvan implicou que, nos últimos anos, o general Uzi não havia feito nada digno de atenção, exceto pelas façanhas de 10 anos atrás. Olhando para o general Li, ele acrescentou que isso não era suficiente para se tornar o marechal do reino de Zan. Além disso, o filho de general Li, Izu, nascerá com anomalias, o que levanta questões sobre a herança. Assim que ele disse isso, todos ouviram palavras chamando Yugon de cachorro e dizendo para ele calar a boca. Quando todos olharam de onde veio a voz, viram Izu pousando no chão. Izu imediatamente disse que a maçã não cai longe da macieira, e que pai e filho gostavam de cuspir sujeira sobre os outros pelas costas. Ouvindo isso, Yugwan gritou e perguntou como ele ousava interferir na cerimônia. Izu respondeu com uma pergunta. Como ele ousava mentir para o imperador? Virando-se para o imperador, ele disse que não havia sinal de sua doença, e ele havia se juntado com sucesso à seita do Palácio Sagrado Tanuan e se tornará seu discípulo. Portanto, não havia uma gota de verdade nas palavras do general Uzi. Depois de dizer isso, Izu ouviu risos atrás dele e se virou para ver Yugwan, que disse que um discípulo exterior do primeiro nível não deveria se gabar na frente do Palácio Sagrado. E todos ali entendiam que as pessoas do primeiro nível do mundo do poder estelar eram lixo. As pessoas que ouviram que Izu estava apenas no primeiro nível do mundo do poder estelar repetiam suas palavras sobre lixo. Izu perguntou a ele se ele tinha coragem de colocá-lo no lugar dele. E ao ouvir isso, todos começaram a rir dele, dizendo que Izu havia dito que havia lidado com o tonto, mas parecia que ele só piorou. Eles também riam porque ele estava apenas no primeiro nível e desafiava alguém no 9º nível. O Via respondeu à provocação de Izu perguntando do que ele deveria ter medo. Pensando nisso, ele concluiu que Izu tinha cavado sua própria sepultura e ele apenas o empurraria para dentro dela. Izu se virou para o imperador e perguntou se ele permitiria que eles lutassem, e o imperador respondeu positivamente. Ao mesmo tempo, Shumanyu, que estava observando tudo isso, disse a si mesma para Izu ter cuidado, pensando que se as coisas realmente piorassem, ela interviria, e não se importaria com o que seu pai dissesse a respeito disso. Todas as pessoas presentes na cerimônia estavam confusas com a ideia de que Izu iria lutar com Yugwan. Todos achavam que Izu ainda estava no primeiro nível e, com esse nível, desafiava alguém no 9º nível do mundo do poder estelar. Enquanto todos discutiam sobre Izu,
Yu e Yuzu estavam na arena, se preparando para lutar. Antes de começar a luta, Yulu disse que ele não deveria tê-lo subestimado, porque ele teve a coragem de desafiá-lo para a luta. O rei proferiu gritando, concordando com ele que a família merecia morrer e que eles deveriam ser mortos. Enquanto você ouvia suas palavras com um sorriso no rosto, perguntou por que algum rei das estrelas iria matá-lo. Será que eles realmente acham que ele tem medo dele? Todas as pessoas que estavam do lado de fora da barreira e dentro dela ficaram chocadas com as palavras, algum tipo de rei das estrelas. O rei, ouvindo suas palavras, ficou furioso, reuniu a magia rapidamente e a direcionou rapidamente. Fácil. Izu, olhando para cima, perguntou se eles ainda não tinham vindo enquanto olhava para trás, e a magia do rei da estrela polar estava se aproximando. Alguém com uma máscara rompeu a barreira e estava na frente de Su e então, usando magia de escudo, conseguiu proteger Izu. Vendo tudo isso, todos ficaram chocados que alguém com uma máscara foi capaz de deter a magia do rei da estrela polar. O rei, tendo destruído sua barreira e voando para cima, lançou muitos fragmentos de gelo que atingiram o homem mascarado, enquanto falava e perguntava quem ele era e que ele seria melhor se não interferisse, pois esse assunto dizia respeito apenas ao seu palácio Tanuan. O homem mascarado, enquanto acumulava magia para atacar, respondeu que tinha ameaçado o jovem mestre dele, então ele merecia morrer. O rei, vendo que ele estava se preparando para atacar, colocou um escudo de gelo na frente dele, mas quando a magia do homem mascarado tocou o escudo, ela foi capaz de destruí-lo e ferir um pouco o rei. Depois disso, o rei perguntou imediatamente, surpreso, se ele estava no meio do mundo da honra estelar. Fazendo essa pergunta, o rei da estrela polar perguntou a si mesmo quem era este, já que um homem tão poderoso estava de pé atrás dele. O homem mascarado, sem responder nada, continuou a atacar o rei. Enquanto ele esquivava e fugia, ele pensava que, enquanto esse velho estava aqui, ele teria que se concentrar. Pensando nisso, o rei da estrela polar começou a voar rapidamente usando magia. Vendo isso, Izu gritou para Zion acenando com a mão que não era possível deixar o rei da estrela polar escapar. Chiamo disse que ele não iria a lugar algum e voou rapidamente atrás do rei da estrela polar. Vendo quão legal Chiamo era, Izu pensou que agora ele queria alcançar o rei das estrelas o mais rápido possível. Assim que terminou, o comandante Yi se aproximou de seu filho e perguntou quem era aquele homem, ao que Izu respondeu, virando-se sorrindo, que ele era seu servo e ele estava comandando ele. Ouvido sua resposta, o imperador se aproximou de Yoshan e perguntou se ele estava escondendo algo deles. O imperador também disse que contaria a ele sobre Ezio e se ele tinha tais servos. O comandante inclinando-se ligeiramente, respondeu que agora ele também não sabia de nada. Ouvida sua resposta, o imperador se virou para Izu e disse que ele tinha feito um bom trabalho e parecia verdade que a maçã não caía longe da árvore. Izu também se curvou ligeiramente e respondeu que não era digno de tal elogio do imperador, esquecendo que foi ele quem matou seu filho. E o Guan com raiva começou a desembainhar sua espada, mas o imperador notou suas ações e imediatamente gritou, onde estão os guardas imperiais? Depois de perguntar isso, o imperador ordenou friamente aos guardas que destruíssem imediatamente Danshin Yugvon e o colocassem na prisão, e então colocassem um guarda sobre ele. Assim que os guardas ouviram a ordem, começaram a levar Yugvon embora enquanto ele gritava para o imperador por misericórdia, dizendo que ele foi acusado injustamente. Chiamo foi capaz de agarrar o rei da Estrela do Norte e trazê-lo de volta para a arena, colocando-o na frente de Izu. Chiamo disse que tinha selado seu poder e agora ele estava completamente à sua disposição. Depois disso, Chiamo usou a telepatia para dizer a Izu para não se deixar levar, porque o rei da Estrela Polar ainda era um dos anciãos do Palácio Sagrado. Aproximando-se do rei, Izu disse que ele estava constantemente tentando se livrar dele e hoje sua família estava tentando prejudicar seu pai. Agora ele acha que deveria deixá-lo viver. O rei respondeu que não sabia que tipo de pessoa ele era, mas Izu abriu os olhos e o ajudou a se livrar do sangue ruim em sua sede. Você, ouvindo sua resposta, ficou satisfeito. Então ele perguntou a ele se eles estavam ofendidos um com o outro e se isso voltaria para ele mais tarde. O rei, nervosamente, respondeu negativamente. Ouvindo sua resposta, Izu se virou e começou a sair, dizendo que estava feliz, já que eles tinham resolvido tudo. Após esse incidente, a celebração continuou e à noite todos soltaram lanternas no rio, enquanto Izu observava tudo isso enquanto estava sentado em um galho de árvore. Depois de um tempo, Shumanu o encontrou e disse que costumavam sentar aqui e olhar para o rio Kanmon quando crianças. Depois de dizer isso, ela disse que já estava feliz com Izu. Izu respondeu positivamente e disse que eram memórias muito agradáveis, mas infelizmente, eram apenas memórias. Ouvindo suas palavras,
Shuyo virou-se para ele e pediu desculpas, a que Izu respondeu que ela não tinha nada pelo que se desculpar, porque ela tinha feito o que achava certo. Afinal, quem gostaria de se casar com aquilo? Assim ele recusou o casamento porque ela se juntou às terras sagradas, então ela também se tornou uma filha sagrada. Mas Izu sabia que ela não faria isso e suspeitando que algo estava errado, ele decidiu ir atrás dela. Mas depois de se tornar forte o suficiente, então ele iria procurá-la nas terras sagradas do Lótus Imortal e pessoalmente pedir uma explicação. Mas antes que ele possa partir, ela lasca um beijo nele, e com isso feito, ele desaparece em uma flecha de luz. Blops, o suficiente para encontrá-la nas terras sagradas do Lótus Imortal e pessoalmente pedir explicações. O personagem principal estava sentado sobre uma pedra em um campo, fazendo algo mágico, mas ele falhou claramente após outro contratempo. Um homem idoso se aproximou dele e disse que desde que eles retornaram da capital, Izu tem franzido a testa todos os dias. O homem o questionou sobre o que aconteceu e o rapaz respondeu que costumava voar brincando através de 9 níveis em um dia, mas agora mal consegue alcançar um nível em alguns dias. O rapaz, com tristeza e cansaço, começou a falar sobre como o cultivo é muito difícil e ele mal pode esperar pelo dia em que se tornará tão forte quanto o ancião. De repente, o velho homem bateu a mão na testa e disse que tinha completamente esquecido de algo, chamando a si mesmo de tolo. Izu olhou para o ancião com uma expressão de questionamento e o homem respondeu que a concentração de energia estelar perto das montanhas brancas do espírito é apenas suficiente para cultivar um corpo estelar no mundo, enquanto o sol sagrado atingiu o mundo do poder estelar. Portanto, eles precisam encontrar um lugar onde a energia estelar seja mais densa. O personagem principal, inspirado, perguntou ao velho homem para onde eles iriam agora. O homem apontou com o dedo para algum lugar distante, para uma torre sublime nas montanhas, a Torre Estelar Sagrada. Depois de um tempo, o personagem principal se encontrou nela. Assim que ele passou pela barreira e cruzou os limites da torre, percebeu que a energia estelar estava 10 vezes mais densa, para não dizer menos. Isso deixou o jovem muito feliz. Ele também mencionou que Emo estava falando sobre o que é melhor cultivar dentro da formação estelar. Izu descobriu que as constelações azuis e roxas não combinavam com sua aura do rei invulnerável. Ele preferia as douradas. Nesse momento, o rapaz pisou na constelação dourada e decidiu que era exatamente o que ele precisava. O personagem principal estava muito contente com essa coincidência, pois nesta selagem a concentração de poder estelar é 120 vezes maior do que no pé das montanhas brancas do espírito. Izu riu, pois estava certo de que avançaria rapidamente para o próximo nível. Agora, o personagem principal estava sentado dentro da selagem, adotando a posição de lótus. Enquanto isso, na Torre Estelar Sagrada, um ancião estava sentado no centro de controle. Ele sentiu um fluxo forte e violento de energia estelar se aproximando no mapa, e ficou enfurecido porque algum patife que ele não conhecia havia chegado ao primeiro nível de treinamento, mesmo tendo o cultivo do nível do mundo da caverna astral. O rapaz tentou destruir um dos prédios que o velho homem havia criado, o que o deixou muito irritado. Com palavras afirmando que esse bastardo estava prestes a receber seu castigo, o homem foi transportado para a torre. Nesse momento, o personagem principal, que estava sentado na torre, sentiu algo se quebrando sob ele pedindo para sair. Para seu horror, ele percebeu que as constelações estavam muito instáveis. O personagem principal viu as constelações sendo destruídas e não conseguiu entender o que estava acontecendo. E mais importante, porque de repente algumas vozes começaram a falar. Um dos homens disse que, para sua surpresa, parece que o cultivador que está no segundo nível do mundo do poder estelar sugou a formação estelar até secar, após o que ela explodiu. Outro homem percebeu facilmente a situação e se perguntou por que esse cara está sempre presente quando algo acontece. Nesse momento, o ancião furioso apareceu na torre, gritando e perguntando sobre o patife que ousou destruir sua formação de reunião de poder estelar. O ancião começou a falar sobre o fato de que o rapaz esperou séculos de trabalho duro no palácio da prisão estelar por tal ato. No entanto, uma vez no local, o velho não encontrou ninguém e disse que o culpado havia fugido rapidamente. Então, o velho se voltou para os outros alunos na torre e perguntou a eles se sabiam de qual palácio esse bastardo veio para fazer tal coisa. Naquele momento, todos os presentes apontaram para Izu ao mesmo tempo. Ele ficou pálido e disse que isso não combinava com a camaradagem de forma alguma. Depois disso, o velho se virou para o rapaz, chamando-o de bastardo, e perguntou como ele ousou zombar dele. O ancião ficou indignado que algum cultivador com o mundo da força astral destruísse completamente sua formação de reunião de poder estelar. O personagem principal coçou a cabeça com desajeito e pediu desculpas ao ancião,
dizendo que só a usou 2 vezes e não imaginava que explodiria. Nesse ponto, o velho ficou furioso e perguntou ao jovem se ele realmente desprezava o trabalho dele. Izu respondeu ao velho para que ele não entendesse mal, mas o rapaz acreditava que a construção do velho estava mal feita, pois quando ele estava apenas cultivando, ele foi apresentado a várias coisas que ainda poderiam ser melhoradas. Ao ouvir isso, o velho ficou zangado e gritou que Izu ainda tinha leite nos lábios e ainda era apenas uma criança. Quem não tinha o direito de dizer tais coisas em cima de tudo mais, o velho estava certo de que Izu não sabia nada sobre as construções e não tinha autoridade para dizer tão desavergonhadamente que elas poderiam ser até melhores. Depois disso, o velho acrescentou com orgulho que, para a informação do rapaz, ele tinha estado desenvolvendo essa estrutura dourada por 30 anos. O homem disse que, já que o sujeito estava tão certo de que poderia ter sido melhor, então que ele mostrasse e criasse uma formação bem aqui e agora. O velho estava todo atento, então o sujeito juntou as mãos, se desculpou com o velho e disse que não sabia nada sobre as construções, e pediu que o velho lhe ensinasse esse negócio. O velho perguntou ao sujeito se ele realmente queria que ele ensinasse o jovem nas construções, para que ele melhorasse suas antigas construções depois. Izu sorriu e disse que era exatamente assim. O velho ficou zangado e chamou o sujeito de criança, dizendo que ele estava zombando, porque o homem tinha estudado essa arte por centenas de anos, mas nem ele se comporta tão arrogantemente quanto o personagem principal. O sujeito respondeu que isso de forma alguma era arrogância, e ele não era Maki. Ele também acrescentou que se o velho não acreditasse nas palavras do sujeito, então pelo menos deixasse ele acreditar em seus poderes. Izu disse que, se ele falhasse em criar uma formação, ele aceitaria de boa vontade e obedientemente a punição por isso. O velho respondeu que concordava e agora seria assim, mas se o sujeito enganasse, o homem mataria o jovem no local. Depois disso, o velho gritou para o guia ver sua formação modificada. Reunindo o poder das estrelas, o velho também acrescentou que ela foi otimizada tanto quanto possível e ele nunca acreditaria que poderia ser feita ainda melhor. Mas com essas palavras, o velho entregou o pergaminho ao sujeito. Ao abri-lo, o sujeito começou a ler o que estava escrito nele. De repente, uma aura dourada apareceu ao redor do personagem principal e hieróglifos queimaram em seus olhos. O homem percebeu que essa era uma técnica de iluminação instantânea. Nesse momento, o sujeito olhou para o espaço estrelado. O personagem principal percebeu que, assim que ele compreendesse a técnica, ele poderia vê-la imediatamente em sua mente. Além disso, o sujeito notou que essas construções são realmente interessantes. Izu pulou e decidiu que agora era a hora de modificar a formação. O sujeito começou a escrever outros hieróglifos e fazer alguns movimentos no ar, um após o outro. Depois de um tempo, ele soltou um suspiro de alívio e anunciou com um sorriso constrangido no rosto que havia terminado de aperfeiçoar a formação do velho. No entanto, o homem ficou irritado e disse que o sujeito estava trapaceando, chamando de garoto, pois nem 5 minutos tinham se passado. O velho começou a atacar o jovem, gritando que o mataria. No entanto, no momento do ataque, Izu disse: "A água de Longton sempre desloca o punho cerrado." Zhong Huang se cruza com Cao Yangsing e Dante. Ouvindo essas palavras, o velho parou abruptamente e voltou para o seu lugar. Ele pensou sobre o que o sujeito tinha dito. Os discípulos que estavam na torre não conseguiam entender por que o ancião parou depois dessas palavras. Eles não conseguiam acreditar que Izu realmente tinha conseguido. No entanto, o velho começou a negar e a dizer que se a formação fosse alterada dessa maneira, não seria possível formá-la. Mesmo que ele a fizesse, a construção simplesmente não suportaria o influxo de energia estelar. O sujeito respondeu que o velho estava certo e que não seria fácil, mas para essa construção, o sujeito precisava da pedra estelar do velho. O ancião resmungou descontente, lançou uma pedra na direção do sujeito e disse que estava intrigado e concordou com essas condições. Izu pegou a pedra, agradeceu ao ancião e, depois disso, o jovem bateu o pé e tudo começou a girar e girar com grande velocidade. Izu concentrou toda a sua atenção e força na pedra. O ancião entendeu que esse garoto não era tão simples quanto parecia à primeira vista. Era óbvio que ele estava criando uma formação pela primeira vez, mas a formação do velho que coletava o poder das estrelas, o sujeito entendeu literalmente em 5 minutos. Isso alertou o ancião. Ele também pensou que estava muito arrependido de que a criação da construção modificada estava fadada ao fracasso por falta de experiência, o que não permitiria que Izu criasse o esquema correto. O homem também pensou astutamente que talvez nem punisse Izu, mas o tomaria como seu discípulo. Dessa forma, o sujeito poderia se tornar um mestre das construções da Terra, não menos. No entanto, o personagem principal estava pensando em outra coisa naquele momento, porque ele tinha muito pouco tempo sobrando. O último passo era o mais importante na criação de uma formação melhorada que coletasse o poder das estrelas. O sujeito ficou tenso,
concentrou-se e, em seguida, anunciou a criação da formação. Poucos segundos depois, Izu anunciou com um sorriso que sua formação estava pronta. Ele também acrescentou que o fluxo de energia nela era cerca de 200 vezes mais denso do que antes. Além disso, ela se mostrou muito forte. O ancião e os discípulos que estavam no prédio ficaram chocados com o que estava acontecendo. O velho pensou sobre isso e percebeu que o personagem principal suprimiu e uniu. Não ocorreu a ele mesmo bater de lado com força e dizer que tinha passado 30 anos de sua vida nisso. É muito. Zoou na frente do velho e disse que sua compensação poderia ficar com essa formação para si mesmo e ele iria se curvar. O ancião virou para Izu e perguntou se ele gostaria de se tornar discípulo do velho. O rapaz encolheu os ombros e disse que lhe parecia que os padrões do velho eram muito baixos e ele precisava de um professor mais legal. O ancião ficou irritado com essas palavras e queria insultar o rapaz em resposta, mas parou ao lado do homem frustrado e disse que Izu estava certo. Ele também acrescentou que pensa que o rapaz será capaz de aprender tudo que o professor sabe em apenas um ano. Izu sorriu de forma desconfortável e pensou que o avô estava se superestimando e o rapaz seria capaz de aprender tudo isso em apenas um mês. Não mais. O professor também disse ao jovem para não desprezar a arte das construções. Além disso, ele acrescentou que se o jovem quiser aprender algo, o velho ficará feliz em ajudar. Com essas palavras, o homem entregou ao rapaz vários pergaminhos com técnicas. Izu os pegou, agradeceu ao ancião e saiu da torre. O rapaz começou a se aproximar do lugar onde morava e gritou para o ancião o que havia retornado. O personagem principal perguntou ao velho se tinham algo para comer, porque Izu estava terrivelmente faminto. De repente, o rapaz descobriu que uma garota estava parada no lugar. Era a irmã Zual. O rapaz ficou surpreso que a garota veio visitá-lo e até teve um sangramento nasal de tão fofa e bonita que ela era. A garota sorriu e disse a Izu para não bajulá-la, chamando de bebê Momo. Ela também perguntou ao rapaz se ele realmente foi até a Torre da Estrela Sagrada. O rapaz ficou envergonhado pelo fato de sua irmã chamá-lo de bebê Momo, mas se recompôs rapidamente e respondeu que realmente foi à torre para cultivar, mas acidentalmente alcançou o 6º nível do mundo do poder estelar. Depois dessas palavras, o rapaz decidiu demonstrar suas habilidades para a garota como prova do que disse. Ao ver isso, a garota ficou muito surpresa e disse que isso não poderia ser verdade. Então, ela estendeu a mão para o rapaz e disse a ele para deixar o Ek olhar. A irmã também acrescentou que o dia anterior o rapaz alcançou apenas o 1º nível do mundo do poder estelar e não poderia ser que um passo na Torre da Estrela fosse suficiente para ele chegar ao 6º nível. A irmã não conseguia acreditar. Depois que a garota examinou o corpo espiritual do rapaz, ela disse que Izu realmente tinha um talento de 2ª classe em Stargin e deve ter se enganado. Nesse caso, a garota pensou um pouco e disse que era estranho. Ela pediu a Izu para ficar onde estava e não ir a lugar nenhum, pois precisava discutir isso com suas irmãs. Enquanto saía, a irmã acrescentou que inicialmente ela deveria dar uma tarefa ao rapaz, mas primeiro eles precisavam ir para algum lugar onde ninguém os atrapalhasse. O jovem não conseguia entender o que ela faria, que eles precisavam ir para um lugar onde ninguém os atrapalhasse. A irmã segurou o rapaz pela mão e disse a ele para segui-la. Depois disso, eles voaram rapidamente e chegaram a um belo jardim. A garota se aproximou de uma cúpula esférica e disse que o estudante Zou tinha chegado com seu estudante para respeitar o professor. Então, a voz da cúpula permitiu a entrada e a garota e você estavam dentro. Estava nevando e fazia muito frio onde eles estavam vindo, julgando por tudo que o cercava. Um jovem e uma garota estavam parados na frente de um gazebo em que um homem estava sentado no chão e tocando algum tipo de instrumento musical. A irmã se virou para Izu e disse a ele para não ficar parado e mostrar respeito ao ancestral. O rapaz se curvou e disse ao homem que o discípulo de Izu estava cumprimentando. No entanto, o professor respondeu que não valia a pena fazer isso e pediu a Zual para se aproximar dele. A garota atendeu ao pedido do professor, e o homem a acariciou na cabeça, dizendo que ela não havia sido capaz de encontrar um herdeiro digno por 300 anos e que ele entendia perfeitamente a preocupação dela. No entanto, o professor lembrou que o cultivo do cítara é diferente do cultivo das artes marciais. Ela se baseia na razão e nas emoções, e a alma de Izu, de acordo com o homem, estava inquieto. Ele disse que não achava que o rapaz seria capaz de se concentrar em cultivar a cítara. O homem perguntou à irmã se ela achava que estava com muita pressa para aceitar esse rapaz como aprendiz. A garota respondeu que imediatamente pensou que o professor não entenderia a escolha dela. No entanto, ela pediu ao homem para acreditar que Izu nem sempre está nesse estado e que seu talento é algo fora do comum. Então, o professor perguntou à garota sobre o que é isso em relação a esse jovem homem. No entanto, o homem começou a dizer que, em geral, ele entende a garota porque ela já está em uma idade em que os meninos começam a atrair as mulheres.
mas Zual não gostou dessa afirmação e discordou dela. Nesse momento, Izu estava do lado de fora e não tinha ideia do que estava acontecendo lá dentro, porque o espaço estava bloqueado por uma barreira de manto mágico. Ele não ouviu nenhum som e não viu nada. O rapaz pensou por que todas essas pessoas idosas gostam tanto de construir barreiras, pois ele realmente queria ouvir sobre o que estavam falando com sua irmã. Nesse momento, o professor estava dizendo à garota que, uma vez que as 9 irmãs contavam muito com seu Zou, cabia a elas decidir o que fazer com ele a seguir e como agir. Depois dessas palavras, a garota ficou encantada, agradeceu ao professor e correu para abraçá-lo felizmente. Então, o homem dissipou a barreira, virou-se para Izu e disse a ele para segui-lo. O professor levou o rapaz e a garota para o ginásio para treinamento. O homem disse a Izu que há muito tempo prometeu a Sui que, se ela encontrasse um aluno digno, ele lhe daria uma cítara antiga. O jovem ficou encantado e agradeceu sinceramente ao professor. Ele também perguntou se poderia escolher qualquer cítara da coleção. Existem vários tipos de armas neste mundo: mortais, místicas, reais, imperiais, sagradas e divinas. O professor disse que, levando em consideração a força do jovem, ele o recomendaria escolher uma arma mística, porque armas acima dessa categoria podem não ceder ao rapaz ou ele nem mesmo será capaz de levantá-las. Em resposta a isso, Izu disse que não era necessário tratá-lo com tanto condescendência, porque não havia cítara no mundo que ele não pudesse tocar. O homem respondeu calmamente que realmente esperava por isso e acrescentou que Izu deveria lembrar que todas as armas, a partir das místicas, têm sua própria alma, e isso também se aplica às cítaras. Claro, o professor também acrescentou que o jovem deveria tratar a cítara sinceramente, e ela estaria com ele até seu último suspiro. No entanto, se o rapaz a tratasse de maneira descuidada, a cítara poderia destruí-lo. Izu ficou surpreso ao saber que as cítaras têm almas. No entanto, o professor disse que isso não se aplica a todas as armas, mas acrescentou que Izu não deveria partir os corações delas de qualquer maneira. O jovem ouviu as palavras do professor e disse que atenderia às suas solicitações. Depois de um tempo, o rapaz tocou uma das cítaras que estavam na prateleira da coleção dos mestres. Parecia mais um tipo de instrumento de cordas e se assemelhava a uma lira. Assim que Izu tocou as cordas da cítara, sons começaram a emanar dela, e um grande número de pássaros voou para fora. Eles voaram ao redor do rapaz e o cercaram completamente. O professor sorriu e disse que tudo estava indo muito bem, porque a cítara dos centenas de pássaros reconheceu Ezio, e o jovem só precisava deixar sua marca espiritual nela e, a partir disso, nesse momento, como qualquer um deles pertenceria a ele, o jovem pensou sobre isso e percebeu que nesta cidade existem apenas pássaros em suas penas e que ele carece de uma certa superioridade. O rapaz respondeu que tal cítara requintada não lhe convém. Então, o professor respondeu que o jovem poderia tentar outra, mas acrescentou que não prometia que reconheceria o jovem. O rapaz fez uma reverência e disse que ainda gostaria de tentar. Izu pensou que havia centenas de tesouras diferentes naquela sala e levaria muito tempo para escolhê-las uma por uma. Portanto, ele decidiu tentar tudo de uma vez. Depois disso, o rapaz ficou no centro da sala e começou a se concentrar, enquanto reunia energia ao seu redor. O mestre perguntou à garota o que esse rapaz ia fazer, mas a irmã respondeu que não fazia ideia. Depois disso, houve uma poderosa explosão de energia que se dispersou em todas as direções da sala, e o professor e a garota perceberam que isso era um desejo de cítara. O professor ficou surpreso ao pensar que o rapaz foi capaz de usar o desejo da cítara, mesmo sem conhecer o nome da antiga cítara. Mas para isso, era necessário dominá-la completamente. No entanto, o próprio desejo por ela era bastante fraco ao mesmo tempo. O homem ficou se perguntando como o personagem principal foi capaz de realizar isso. Nesse momento, o jovem estava envolto em uma bola de sua energia mágica, e vários animais estavam voando ao seu redor, saindo de todas as cítaras. Entre eles havia um dragão vermelho de muitos olhos, um enorme pássaro de fogo azul, uma coruja com cabeça de gato, um unicórnio também parecido com um dragão, uma garça vermelha, um tigre branco e um mundo. O mestre se virou para seu aluno e disse que agora entendia a oposição ao céu da qual ela estava falando, pois esse rapaz foi reconhecido como uma cítara, e o professor não via algo assim há muito tempo. Depois de um tempo, quando o jovem examinou todas as cítaras que o aceitaram e se familiarizou com todos os animais, ele desceu ao chão novamente. O professor se virou para Izu e disse que ele estava muito surpreso e perguntou ao rapaz sobre qual cítara ele ainda havia decidido escolher. O rapaz, com uma expressão absolutamente calma em seu rosto, até olhou para o professor com certo tédio, juntou as mãos na frente dele, fez uma reverência e respondeu ao respeitado ancestral que não havia escolhido nenhuma delas. Isso irritou a irmã Zulau, e ela gritou com o rapaz:
pedindo-lhe para parar de se comportar assim e ordenou que fizesse uma escolha. O rapaz ficou constrangido e envergonhado. O professor disse que, é claro, foi um desastre, porque ele dedicou toda a sua vida a essa coleção de cítaras. No entanto, em resposta a isso, o jovem disse ao ancestral que ele tinha outra cítara e apontou o dedo para aquela que o professor mesmo tocava, sentado em seu coreto. Ao ouvir isso, o mestre ficou surpreso e não encontrou imediatamente as palavras certas para responder. O homem pensou sobre isso e também dirigiu seu olhar para a cítara que estava deitada tranquilamente no banco, esperando por seu dono. Após alguns segundos, o homem finalmente reuniu seus pensamentos e respondeu que essa cítara pertence às armas mortais e que ele a comprou apenas por causa de sua aparência interessante. No entanto, Izu respondeu ao mestre que tudo não era tão simples, porque mesmo fora do pavilhão o rapaz sentia energia vindo dela. O jovem também sentiu vibrações sutis e invisíveis, e quando elas penetraram em sua mente, ele sentiu um dragão cruzando o universo despedaçado diante de seus olhos. Então, o professor respondeu quase indignado que isso simplesmente não poderia ser, porque ele a comprou centenas de anos atrás, e se houvesse algo especial nesta cítara, isso teria surgido há muito tempo. Em resposta a essas palavras, Izu disse ao ancestral que eles descobririam isso agora. Os três foram até a mesa no coreto onde o mestre estava sentado. Ele cumprimentou seus convidados e tocou a cítara. No entanto, desta vez, Izu sentou-se à mesa, e o professor e a irmã Zumal ficaram por perto, observando. Assim que o rapaz, ao começar a tocar esse instrumento, aglomerados de energia começaram a se espalhar a partir de suas cordas em todas as direções, que eventualmente se transformaram em um grande dragão azul. Ao ver isso, o mestre e a garota ficaram muito surpresos e não podiam acreditar no que viam. O dragão primeiro envolveu o jovem por todos os lados e depois subiu apressadamente e voou para o céu como uma estrela. Quando o rapaz terminou de tocar, ele se aproximou do mestre com um sorriso satisfeito no rosto, segurando um número em sua mão, e disse que iria levá-lo consigo. O professor respondeu calmamente a Izu que o alaúde realmente o reconheceu e a partir de agora pertence ao jovem. Agora ele precisaria dar um nome a ele. O rapaz pensou sobre isso, olhou para a arma e disse que os desejos desse alaúde vão contra os céus, e por essa razão, ele o chamará de alaúde do dragão que nega os céus. Izu disse isso com orgulho e triunfo. Ao ouvir isso, o professor respondeu que esse nome para um alaúde era bastante bom. De repente, uma pequena bolsa apareceu nas mãos do professor, que ele criou com a ajuda da magia. O mestre disse ao jovem que essa bolsa continha técnicas que ele havia coletado ao longo de muitos anos. Ele também acrescentou que um poder realmente grande está armazenado nessas técnicas. O professor casualmente jogou a bolsa nas mãos do rapaz e disse que ele já tinha lavado o rosto e Izu e irmã Zual poderiam estar livres. Ambos fizeram uma reverência e começaram a cumprir a ordem do mestre. Depois disso, os rapazes deixaram a cúpula coberta de neve. O mestre olhou para eles e pensou que estava perdendo a sua influência, pois já estava ficando bem velho. Ele percebeu com tristeza que tinha sido superado por seu discípulo, o deus do alaúde Abor. O homem tinha certeza de que Izu seria capaz de devolver o palácio ao seu lugar correto. Era um dia ensolarado. O clima estava bom, apenas uma brisa leve soprou e deixou folhas caindo no chão. Um raio vermelho apareceu nas profundezas da floresta. Era a irmã Zual e Izu, que voltaram ao lugar onde o jovem vivia. Quando pararam, a garota se virou para o rapaz e disse que agora ele tem tanto a ferramenta quanto as habilidades à sua disposição. Resta apenas descobrir o que eles podem fazer junto. O rapaz sorriu com orgulho e confiança, dizendo à irmã Zual que ela não tinha motivo para se preocupar, porque o protagonista estava pronto para qualquer desafio e prometeu a ela que nunca desonraria a garota. No entanto, de repente, o rapaz ficou constrangido, fazendo com que ele corasse intensamente. Ele começou a dizer algo, mas não conseguiu se decidir e pronunciar a frase em voz alta. Então, ele sorriu de maneira desajeitada, tentando suavizar a situação, e perguntou à irmã sobre o que ele ganharia por cumprir suas solicitações. A garota ficou zangada e com o rosto insatisfeito e sobrancelhas franzidas, disse ao rapaz que ela nem tinha contado a ele sobre que tipo de teste aguardava o jovem, e ele já estava pensando na recompensa, o que era muito interesseiro da parte dele. O rapaz, constrangido, levantou as mãos em um gesto de rendição, sorriu gentilmente e disse à garota para não ficar brava de qualquer maneira, e que contasse sobre a tarefa o mais rápido possível.
pois ele estava totalmente atento e pronto para ouvi-la. No entanto, na verdade, o rapaz pensava confusamente consigo mesmo que a irmã Zual é muito fofa quando está com raiva. A garota sorriu docemente e disse ao rapaz que eles poderiam concordar que, se ele se saísse bem no teste, ela pensaria em como recompensá-lo melhor. O rapaz riu e disse que estava tudo bem. Ele também começou a falar sobre o que ele gostaria de receber como recompensa, mas de repente viu um movimento atrás das costas da garota. Supondo que fosse o ancião Mo, ele acenou com a mão. Irmã Zual se virou naquele momento para cumprimentar o velho homem, mas para sua surpresa, ela encontrou apenas uma folha de árvore voando no vento atrás dela. Vendo que não havia ninguém atrás dela, a garota ficou irritada com o rapaz e o chamou de bastardo, que nem sequer ousou. Após voltar sua atenção para o nosso porco, ela bicou um beijo nele. Ela que não entendeu e acabou o esbofeteando no rosto enquanto tocava rap no telhado. Ela então o chamou de pervertido. Em um movimento, ele caiu no telhado de sua frágil casa e ficou preso de cabeça para baixo nela. O personagem principal começou a contar para a irmã Zou como pedir a ela para poupá-lo, implorando literalmente a ela. No entanto, a garota estava muito brava com o rapaz e começou a gritar com ele. Ela perguntou ao rapaz como ele teve a audácia de tratá-la assim. A garota começou a dizer que da próxima vez contaria tudo para suas irmãs, então o rapaz não deveria nem ousar estragar tudo novamente. Neste momento, o personagem principal saiu do telhado e subiu nele. O rapaz começou a tocar sua cabeça e perguntar à irmã Jual por que ela o tratou tão cruelmente. O rapaz brincou dizendo que a garota poderia ao menos sentir pena de seu rosto por causa do amor pela beleza. A garota ficou constrangida e disse ao personagem principal que ele era o culpado pelo que aconteceu. Depois disso, a garota disse abruptamente que era hora de pararem de brincar, porque ela realmente tinha suas próprias coisas para fazer. O rapaz ficou um pouco chateado e concordou com a garota. A irmã Zual disse ao personagem principal que em 10 dias passaria um mês desde a cerimônia de entrada dos novos alunos no clã. Então, os palácios sagrados vizinhos de Senlo e Luoz enviam seus melhores alunos para reconciliarem a força. A garota também acrescentou que nos últimos anos o Palácio Sagrado de Tanuan não venceu esta competição nenhuma vez. Então, de acordo com o plano da irmã Ezu, ele se tornará a nova arma do lugar e derrubará a arrogância dos outros clãs. O rapaz sorriu orgulhosamente e disse à irmã Zual que ela não tinha com que se preocupar. O rapaz também tentou repetir um provérbio que dizia que quem vinha até eles com uma espada não voltaria, mas o personagem principal ainda não conseguia se lembrar de como esse provérbio soava literalmente. No entanto, de repente, a garota ficou preocupada e pensou sobre o fato de que o rapaz tinha alcançado apenas o mundo do poder das estrelas. Então a irmã Zua não entendia de onde o rapaz tirou tanta autoconfiança. Ela também acrescentou que, segundo rumores, o melhor discípulo do clã tinha alcançado o 3º nível do mundo do vórtice estelar e já tinha o corpo de um berserker. O rapaz estava sentado no telhado na posição de lótus, e com uma voz calma, respondeu à garota que a força de um cultivador humano não era determinada apenas pelos mundos. Além de tudo isso, o rapaz acrescentou que nenhum tipo de corpo de berserker o assustaria, pois ele tinha o corpo de uma estrela sagrada e ele era perfeito. Então, o personagem principal estava 100% certo de que venceria. A irmã Zual sorriu e disse ao rapaz que, nesse caso, estava tudo bem, e ela não trabalhava com mais nada. Além de tudo isso, a garota expressou sua esperança de que o jovem desse o seu melhor no duelo. Finalmente, a garota aconselhou o jovem a aproveitar o tempo para estudar as outras técnicas que o professor havia dado a ele. Isso valia a pena fazer, pela razão de que o Palácio Sagrado de Senlo é especializado em dominar a cítara. O rapaz sorriu felicemente e disse à garota que não tinha com que se preocupar, pois ainda havia bastante tempo e ele conseguiria alcançar mais alguns níveis antes do dia ser. Depois disso, a irmã Zumal mais uma vez criou uma corrente de energia vermelha ao seu redor e voou para seu palácio. O jovem tocou seus lábios e lembrou do beijo com a garota. O jovem percebeu que a irmã cheirava muito bem e seu cheiro ainda permanecia onde ela estava em pé naquele momento. Em algum outro palácio sagrado nas montanhas, onde estava muito frio e nevado, e tudo era branco, o rei da estrela polar estava sentado em sua residência. Ele estava perguntando ao seu servo como tinha sido. O rapaz se curvou e respondeu a seu mestre que ele não era uma pessoa boa o suficiente. Infelizmente, não conseguiu descobrir de Izu quem estava por trás dele. O rapaz perguntou a seu mestre se poderia ser que essa informação não fosse confiável. Essa pergunta deixou o mestre muito zangado e ele bateu na mesa e gritou que isso não poderia ser de forma alguma, pois ele tinha visto tudo com seus próprios olhos. O mestre perguntou ao servo com irritação se seria impossível encontrar alguma coisa. O rapaz respondeu que achava que eles deveriam apenas matar Izu. Então,
O mestre perguntou ao rapaz como ele iria fazer isso. O discípulo sorriu com uma expressão astuta e respondeu que faria isso no batismo na fonte sagrada de Tanui. Ao ouvir isso, o mestre ficou surpreso por um segundo e depois gritou alegremente que seria exatamente assim. O mestre também acrescentou que, se seu aluno conseguisse cumprir a tarefa, então ele ensinaria a ele o poder bioquímico arrepiante. O aluno sorriu e agradeceu ao mestre. Na montanha, havia uma torre principal perto da qual as pessoas se reuniam. Também havia um grande gongo nesta torre. Alguém o bateu e o som ressoou por todo o bairro. Esse som acordou todos os pássaros nas montanhas e nas florestas próximas. Neste momento, Izu estava sentado em seu abrigo e cultivava. De repente, o rapaz ouviu algum som e abriu os olhos, pois foi distraído de seu treino. O jovem virou-se para o ancião Mo e perguntou a ele por que o sino da montanha Bel estava tocando. O velho disse que descobriria. Agora, o homem concentrou sua força e um fio roxo de energia saiu de sua testa. Junto com essa energia, o espírito do próprio ancião voou para fora. Este espírito foi até a torre onde o sino da montanha Bel estava. Os homens assistiram aos discípulos do Palácio Sagrado Seno, que se reuniram em frente ao sino, assim como os discípulos do Palácio Sagrado Loti, que estavam parados lá. Depois disso, o espírito do ancião voltou ao seu corpo novamente e o homem respondeu ao jovem que nada de sobrenatural tinha acontecido. Apenas os discípulos dos palácios Seno e Laudian haviam chegado. O velho estava sorrindo ao dizer isso. Em resposta, o personagem principal cruzou os braços e disse que já estava esperando e cansado disso, pois tinham se passado apenas 10 dias. O ancião olhou para o sol sagrado com surpresa e perguntou se ele realmente sabia antecipadamente que os discípulos desses palácios viriam. O jovem sorriu ligeiramente e respondeu que realmente sabia disso antecipadamente porque a irmã Zual pediu a ele que lidasse com esses alunos. Em resposta, o ancião disse que, em hipótese alguma, eles deveriam ignorar a tarefa dada pelas 9 deusas. Por essa razão, eles iriam imediatamente. Após essas palavras, o homem criou um campo de energia ao redor dele e do jovem, que deveria movê-los para a torre. No entanto, o rapaz sorriu e respondeu com uma expressão astuta que não havia motivo para pressa, já que o personagem principal sempre aparece por último. Por isso, Izu decidiu que eles iriam a pé. O velho não gostou dessa notícia, pois era um longo caminho a percorrer, e ele já não era jovem. Mas o ancião teve que obedecer ao garoto, então não pôde objetar e apenas sorriu sem jeito. Neste momento, os líderes dos palácios sagrados estavam na arena de batalha, sentados e assistindo aos duelos. Entre eles estava o líder do Palácio Sagrado Seno, chamado Blue Ojian, o líder do Palácio Sagrado Tanui da Lei, o Rei Selvagem, bem como o líder do Palácio Sagrado Lauton, chamado Moan. Nesse momento, um dos homens que participava do duelo derrotou seu oponente. Ele era muito maior, mais alto e mais musculoso do que o garoto fraco contra quem estava lutando. Por isso, não foi difícil para o homem arrancar a mão de seu oponente. Descobriu-se que o cara cujo braço foi arrancado se chamava Jai Sênior. Os discípulos de sua seita estavam aterrorizados ao assistir ao que estava acontecendo. Nesse momento, o homem que venceu o duelo perguntou quem seria o próximo a lutar com ele. O homem perguntou ironicamente se o Palácio Tanuano tinha ficado sem lutadores dignos. Nesse momento, um forte estrondo foi ouvido quando algo caiu na arena. Era outro homem que já parecia mais forte e mais musculoso do que o oponente anterior. Esse homem, flexionando os braços, disse que estava pronto para lutar contra o inimigo. Em resposta a isso, o homem disse ao discípulo do Palácio Tanuano que ele parecia bastante impressionante, mas isso era apenas por fora, porque na verdade ele era tão fraco quanto seu inimigo anterior. Nesse momento, o estudante começou a correr em direção ao seu inimigo e se lançou sobre ele para atacar. Um redemoinho de energia mágica apareceu ao redor do discípulo, mas assim que ele colidiu com seu inimigo, sentiu que seus ossos estavam quebrando devido a tanta força. Nesse momento, o chefe do Palácio Sagrado Lauton, Moan, sorriu zombeteiramente e disse que o discípulo do Palácio Genuíno perderia em 3 movimentos. O homem olhou para o Rei Selvagem com um sorriso e disse que aparentemente nem chegaria ao seu Palácio Sagrado Lauton. Nesse momento, na arena, o discípulo estava realmente perdendo. O Rei Selvagem, que estava assistindo a isso, estava furioso. O homem que permaneceu na arena e venceu novamente disse ao seu oponente que ele se saiu muito bem, pois suportou até 10 de seus golpes, mas ainda não adiantou, e ele perdeu. Depois disso, o homem perguntou se havia mais alguém disposto a lutar com ele. Os discípulos do palácio estavam aterrorizados, e ninguém ousava dizer nada ou entrar na arena. O homem disse que, como não há mais pessoas dispostas a lutar com ele, ele venceu. O que significa que,
De acordo com as regras das lutas passadas, agora o palácio Tanuano deve cumprir todos os seus desejos. O homem se virou para o rei selvagem e disse que queria que o rei o levasse ao palácio das 9 deusas. O homem nem sequer escondeu que queria vê-las, pois estava curioso para saber se elas eram realmente tão bonitas como dizem, porque, nesse caso, seriam deusas verdadeiras na terra mortal. O rei selvagem não gostou disso e ficou zangado. O chefe do palácio estava prestes a objetar, mas nem teve tempo de dizer nada, pois foi interrompido repentinamente por uma voz que veio de trás do homem. Ele se virou para olhar, chamando-o de Gá, e perguntou o que as 9 deusas eram para ele, pois se ele se olhasse no espelho, perceberia. Ele não era digno nem de olhar para eles. O homem virou-se e perguntou quem disse isso. Então ele viu Izu na sua frente. O rei selvagem ficou muito surpreso e o homem nem sequer entendeu quem estava na sua frente. No entanto, os discípulos do palácio perceberam imediatamente que era fácil. Um deles perguntou por que o rapaz veio aqui e esperava que o jovem não fosse lutar com esse homem. Outro discípulo disse que admite que há algo especial no jovem, mas o seu nível atual de cultivo definitivamente não é suficiente para lutar com um inimigo assim. Nesse momento, o homem ficou muito zangado e uma aura de fogo maligna apareceu ao redor dele. Ele olhou para Izu e perguntou o que ele tinha dito a ele, chamando de garoto. Além disso, o homem pediu ao jovem para repetir isso na sua cara, pois achava que o rapaz teria medo de o fazer. No entanto, o jovem não se importou e estava completamente calmo. Ele jogou as mãos para trás da cabeça, sorriu e disse ao homem na cara que ele era um idiota raro. A propósito, Izu perguntou ao seu oponente se ele realmente gosta tanto de ser insultado. O homem ficou muito zangado com essa declaração, mas depois disso, Izu ganhou força e gritou muito alto para o seu oponente que ele era um idiota feio com nada além de serragem na cabeça. O jovem gritou tão alto que a onda sonora das suas palavras se transformou em ondas mágicas. Essas palavras irritaram tanto o homem que ele ficou vermelho e os olhos dele começaram a brilhar escarlate. O homem disse que ia matar Izu naquele momento, e uma grande quantidade de energia negativa se reuniu ao redor dele, muito semelhante ao fogo. O protagonista disse ao seu oponente para ficar ainda mais feio e se aproximar. Com essas palavras, o homem ficou tão zangado que apertou os punhos e os dentes, e veias ficaram visíveis nas mãos e no rosto dele. O homem gritou que Izu estava acabado naquele momento. O jovem ficou um pouco surpreso ao descobrir que tinha o corpo de um berserker, mas estava certo de que, não importa o quanto seu inimigo se gabasse, ele ainda era um pedaço inútil. Com essas palavras, o rapaz correu para atacar. Ele estava prestes a dar um soco no seu oponente. Uma aura amarela de magia formou-se em torno da sua mão. Nesse momento, o oponente do protagonista também partiu para o ataque, mas já havia uma aura de fogo ao redor dele. No final, eles colidiram e o encontro deles foi tão forte que uma onda explosiva explodiu em todas as direções a partir do impacto. Essa onda era tão poderosa que a cúpula acima da arena abalou e grandes nuvens de poeira se levantaram, o que impediu todos ao redor de ver o que estava acontecendo na arena. Então, ninguém entendeu o que esperar e não conseguiu ver nada. Os estudantes estavam muito interessados no que estava acontecendo lá. A maioria deles pensava que Izu já estava morto e que ele não sobreviveria. No entanto, um dos estudantes disse aos outros para ficarem quietos e ouvirem, porque pelo som não parecia uma surra unilateral, mas sim uma luta igual. Outros estudantes acharam que esse rapaz não conseguia ouvir bem, porque não podiam acreditar que o personagem principal pudesse lutar em pé de igualdade com um oponente que tinha o corpo de um berserker. No entanto, o rapaz semicerrou os olhos e respondeu que os amigos dele também estavam errados, já que ele tinha uma audição excepcional desde o nascimento e nunca errava. O estudante disse que os oponentes estavam lado a lado. Uma das garotas começou a sonhar com Izu porque percebeu que havia muito poder no seu corpo pequeno e se apaixonou perdidamente por ele. A garota começou a falar sobre querer ter filhos com o rapaz, mas lembraram a ela que ela realmente tinha uma família e não deveria pensar em outros homens. Nesse momento, ainda estava ocorrendo uma luta na arena, mas era tão intensa e brilhante com os flashes de magia que ninguém conseguia ver nada até agora. Mas em algum momento, todos ouviram um grande estrondo e ficaram quietos enquanto fixavam os olhos na arena. Na verdade, nesse momento, Izu desferiu um golpe muito forte no seu oponente, tão forte que o atirou para a beira da cúpula. Além disso, um dos braços do berserker foi arrancado e ele perdeu muito sangue. Quando a poeira baixou, o chefe dos palácios sagrados e os discípulos ficaram surpresos ao ver uma imagem aterrorizante. Ninguém conseguia acreditar no que estava acontecendo. O chefe do palácio, onde o oponente de Izu, Lu Tong, estudava, gritou para o homem e perguntou o que ele estava fazendo, pois ele ia continuar a luta. No entanto,
Izu ainda estava muito forte e não tinha um único arranhão. O capítulo 20 estava preocupado com o seu discípulo e, por isso, gritou para ele desistir o mais rápido possível e nem tentar continuar a luta. Ouvindo essas palavras, o homem ficou surpreso e desconcertado. Ele não sabia o que dizer ou o que fazer. No entanto, no final, já era tarde demais, pois o personagem principal desferiu um golpe decisivo com o qual arrancou a cabeça do seu oponente. Ao ver isso, o chefe do Palácio Sagrado ficou furioso e começou gritando que Izu havia se atrevido a matar seu discípulo e que ele teria que pagar por isso. O homem entrou na arena e estava prestes a atacar o jovem com seu punho, que estava rodeado por uma energia ardente. O homem liberou um imenso feixe de energia forte de suas mãos com facilidade. No entanto, nesse momento, um grande raio azul apareceu na frente do rapaz que descera a terra vindo do céu. Mas quem veio com este raio arrancou a cabeça do braço do palácio que tentará atacar o personagem principal. Izu ficou surpreso com o que viu e ficou sem palavras, enquanto a cabeça com o braço decepado gritava de dor insuportável. Descobriu-se que era uma das 9 irmãs. Ela olhou para a cabeça do palácio e disse a ele que ele tinha apenas o nível do mundo do Imperador das Estrelas e não tanto prestígio. Após essas palavras, a garota criou várias espadas ao seu redor e estava se preparando para lançá-las em direção ao seu oponente. Ao ver isso, o personagem principal ficou muito feliz e encantado com a atitude da garota, enquanto a cabeça do palácio estava muito assustada. O homem apertou os dentes, ajoelhou-se e curvou-se à 7ª deusa. Ele se virou para ela e disse que estava pedindo a ela para se acalmar e admitir sua culpa. O homem também acrescentou que isso não aconteceria novamente. Depois de um tempo, todos os alunos e os líderes dos palácios ficaram na arena e concluíram os resultados da competição. Um dos líderes disse que, como o Santo Izu havia derrotado o membro mais forte do setor Seno, seus discípulos não tinham mais nada a fazer nesta arena, então eles decidiram deixar a torre. No entanto, nesse momento, o personagem principal se aproximou deles e pediu ao líder do palácio que ficasse. O jovem se virou para ele e disse que, pelos rumores que havia ouvido antes, o Sagrado Palácio de Laudian era especializado em técnicas com a cítara. O jovem disse que aconteceu de ele também gostar um pouco dessa arte, então o personagem principal queria oferecer uma batalha com a ajuda das cítaras. No final, ele sorriu e, com uma expressão astuta no rosto, disse ao líder que mostrasse a ele até onde ele poderia chegar. O líder ficou surpreso com essas palavras, e no início, nem sabia o que dizer. A irmã Sete ainda estava no céu e observava tudo o que estava acontecendo na terra, então ela anunciou que a competição estava continuando. O homem se curvou e disse que faria o que quer que a garota quisesse, e depois a irmã desapareceu. O líder do Sagrado Palácio dirigiu-se a seu discípulo chamado Luojan e disse que ele seria o oponente de Sanquis. O rapaz se curvou e disse que executaria a ordem do mestre. Depois disso, ambos os alunos ficaram um de frente para o outro na arena. Yuozen perguntou a Izu se ele realmente cultivava com uma cítara. O jovem sorriu e maliciosamente perguntou a seu oponente se ele não parecia alguém que praticava tais coisas. O seu lado respondeu que simplesmente lhe era difícil imaginar que a pessoa que derrotara o selvagem Luo fosse um cultivador de cítara. Olhando para isso, o personagem principal respondeu que seu oponente simplesmente não entendia e não reconhecia o quão talentoso Izu realmente era. Enquanto o rapaz dizia essas palavras, sua cítara apareceu diante dele, envolta em uma aura mágica. O oponente do personagem principal percebeu imediatamente que Izu usaria uma cítara mortal. No entanto, ele ainda perguntou ao rapaz se ele realmente competiria com ele usando apenas tal arma. Depois disso, o rapaz chamou sua cítara, que era linda e azul. O discípulo a pegou em suas mãos e disse a seu oponente para ver seus níveis místicos, chamando-os de onda de choque. O homem disse isso com uma entonação ameaçadora. Astizou se ele estava realmente certo de que ainda queria competir com ele. O personagem principal respondeu calmamente que isso era uma terrível ignorância, já que um cultivador real seria capaz de conquistar o mundo mesmo tendo apenas uma cítara mortal. A declaração enfureceu Lu, que perguntou ao seu oponente quem ele pensava que era. O rapaz disse brincando que o personagem principal provavelmente se considerava o renascimento dos santos. Depois dessas palavras, Léo começou a tocar seu instrumento e disse que pretendia mostrar a Izu do que os cultivadores de cítara são realmente capazes. Quando o homem começou a tocar seu instrumento, uma enorme quantidade de fluxos de água apareceu ao seu redor, todos eles se dirigindo diretamente a Izu. No entanto, o jovem ficou calmo e não se moveu. Os estudantes que assistiam ao duelo perceberam que Lu era capaz de moldar os desejos da cítara. Isso era um sinal de considerável progresso na cultura da cítara. Um dos estudantes também disse que não podia acreditar que Lu tivesse alcançado isso. Outro desejo em tão jovem idade,
E outro aluno disse que Léo foi capaz de dominar o desejo da cítara e alcançar o mundo do redemoinho estelar. Foram os poetas que todos acreditaram que Zu não tinha chance de sucesso. No entanto, o personagem principal sorriu e disse que as técnicas de seu oponente eram apenas truques baratos. Após essas palavras, hieróglifos mágicos se acenderam nos olhos do rapaz e ele começou a tocar sua civir. Graças a isso ele sobreviveu ao grande dragão azul. Esse dragão praticamente envolveu o jovem homem e também criou uma barreira protetora ao redor dele. Mas o alvo principal do animal ainda era a luz. Estudantes perceberam com grande surpresa que Zu também tem um desejo pela cítara e acontece que ele realmente é um cultivador de cítara. As pessoas simplesmente não podiam acreditar em seus olhos neste momento. O dragão azul que saiu dos protagonistas estava prestes a atacar Léo, que tinha apenas alguns fluxos de água à sua disposição no final. O dragão mirou o inimigo e você vai perceber que ele não poderia ser ajudado e estava muito assustado porque naquele momento a boca do dragão se abriu bem na frente do seu rosto. Graças a isso o dragão conseguiu atacar Léo e ele caiu no chão perdendo sua ferramenta e fluxo de água. A água que Léo ele mesmo chamava eventualmente pregou uma peça cruel nele e o encharcou. O cara estava bravo e não podia acreditar no que estava acontecendo porque ele tinha certeza de que isso simplesmente não poderia ser. Lo pensou assim por ser nascido com o corpo de um músico nato. Foi por isso que o homem tinha certeza de que não poderia perder. No entanto, naquele momento, a cabeça do Palácio Sagrado apareceu na arena e anunciou que o duelo poderia ser encerrado. O homem disse a seu aluno que eles tinham perdido. Depois disso, o chefe do Palácio Sagrado se voltou para o Rei Selvagem e disse que eles agora pegariam sua folha e, neste momento, no domicílio das 9 deusas, as irmãs se banhavam em uma fonte quente. A nona irmã percebeu isso e perguntou a ela como tinha sido. A garota respondeu com orgulho que Zu tinha vencido. No entanto, a irmã respondeu que já sabia que o jovem tinha vencido e era interessante exatamente como ele se mostrou na arena. A sétima irmã respondeu que o rapaz mostrou ser corajoso, engenhoso, determinado e mortal, e também, curiosamente, muito dedicado às irmãs. Uma das irmãs revirou os olhos e disse que o rapaz tinha consciência, e agradeceu por isso. Outra irmã disse que o jovem tinha lidado com a primeira tarefa, então agora eles não podem enviá-lo para as antigas terras perdidas, já que a próxima tarefa está esperando por ele. A nona irmã concordou e também acrescentou que o rapaz deveria ser enviado para longe para treinar. Ezio e o ancião foram até a Torre das 9 Irmãs. O rapaz estava muito feliz com isso e entusiasmado. Foi ao encontro das garotas. Quando o rapaz entrou na sala, todas as 9 irmãs o esperavam. O rapaz imediatamente se jogou aos pés da irmã Zul, abraçou-a e começou a chorar e gritar dizendo que as garotas eram muito cruéis. A irmã ficou envergonhada com tal gesto do rapaz, mas ele continuou reclamando que o jogaram para fora do portão eterno e todos zombaram dele porque pensavam que ele era algum tipo de bobo comum. Depois disso, a irmã chutou o rapaz, empurrando-o para longe dela. O ancião, que estava assistindo a tudo isso, riu constrangido com o que estava acontecendo. Outra irmã aproximou-se de Izu, pegou-o pela orelha e começou a xingá-lo. Ela ordenou que ele parasse de se envergonhar, porque o rapaz disse que todos pensavam que ele era comum e zombaram dele, quando na verdade ele estava zombando de todos eles. Izu só gritou em resposta que estava sentindo muita dor. Em seguida, a nona irmã se dirigiu ao rapaz e disse para ele parar de brincar, pois o convidaram por um motivo. Depois dessas palavras, o protagonista instantaneamente ficou sério, aproximou-se da irmã Minglin, fez uma reverência e disse que estava prestando toda a atenção. A garota ordenou ao rapaz para bater no ancião com toda a sua força e, ao mesmo tempo, sem se conter. O jovem ficou surpreso com tal pedido e perguntou à irmã o que ela queria dizer com isso. A garota respondeu que queria ver o progresso do rapaz com seus próprios olhos. Benizou ficou animado, esticou as mãos e disse que não precisaria ser persuadido por muito tempo. Depois dessas palavras, o homem concentrou todas as suas forças e gritou de maneira orgulhosa para as garotas que elas poderiam admirá-lo o quanto quisessem. Em seguida, o rapaz atingiu o ancião com toda a sua força, mas ele conseguiu parar o golpe com apenas uma palma, sem sequer se mover. O rapaz imediatamente caiu no chão porque estava sentindo muita dor, a ponto de seu rosto se contorcer, e ele quase chorou. O rapaz começou a gritar que estava sentindo muita dor e estava 100% certo de que havia quebrado o braço. O ancião morreu e pediu desculpas ao rapaz, dizendo que ele estava apenas testando, que ele apenas esqueceu de suprimir seu poder estelar. O jovem pensou que o velho estava enganando e realmente o fez de propósito. No momento em que o personagem principal ainda chorava de dor, uma das irmãs se aproximou dele. Ela disse ao rapaz para parar de chorar e deixá-la ver a mão dele. Depois que a garota pegou a palma do personagem principal em suas mãos, ela usou magia para curá-la.
Neste momento, o jovem corou, pois estava muito satisfeito que a garota o tocasse e ficou envergonhado. No entanto, o personagem principal não queria mostrar isso, então ele rapidamente se recompôs e disse à sua irmã que, para sua surpresa, ele imediatamente se sentiu muito bem. Jisoo também acrescentou que a técnica de tratamento Green Lotus que a irmã So-young possui é realmente boa. Em resposta a isso, a garota disse ao jovem que ele tinha uma língua sem osso. Neste momento a nona irmã disse que o personagem principal é muito bom, porque em apenas um mês ele conseguiu alcançar o primeiro nível da tecnologia dos 10.000 corpos estelares. A garota também acrescentou que o talento do rapaz continua a surpreendê-la. Em resposta a isso, o jovem disse que na verdade ele não levou nem um mês, mas apenas 18 dias. O rapaz também acrescentou que se tivesse acesso ao segundo nível ele já teria aprendido as técnicas. Em resposta a isso, a nona irmã disse que a técnica dos 10.000 corpos estelares é dividida em 3 níveis e quanto mais avançam, mais difíceis se tornam. Para o primeiro nível, apenas 100 estrelas são suficientes. Para o segundo, já serão necessárias 900, mas para o terceiro, são necessárias até 9.000 estrelas, pois há dezenas de milhares de anos apenas o criador da técnica e a nona irmã alcançaram o terceiro nível. No entanto, a garota decidiu animar o rapaz e disse para ele não se desanimar, pois com todo o seu talento ele será capaz de alcançar o segundo nível em 10 anos e o terceiro depois. Além do mais, ao dizer essas palavras, a garota entregou ao personagem principal um pergaminho com técnicas. O rapaz pegou, olhou para a irmã Minglin e disse a ela para não se preocupar porque ele seria capaz de alcançar o segundo nível em apenas um ano. A garota olhou com dúvida para o rapaz e disse que ficaria aguardando. A irmã também acrescentou que o rapaz deveria se dedicar ao treinamento e se em 2 meses ele se sair bem nas competições de centenas de estados, então todas as 9 irmãs o nomearão publicamente como o discípulo delas. Dito isso, a garota saiu. Após tais palavras, o rapaz estava muito feliz. Ele começou a rir e pular no lugar, porque essa notícia significava que depois da competição ele não precisaria mais se esconder. No entanto, neste momento, outra irmã se aproximou do rapaz e disse que ele estava se alegrando cedo demais, porque o número de participantes é limitado e para conseguir, Izu deve estar entre os 10 primeiros no Santo Batismo de Shaniwan, que acontecerá no próximo mês. A irmã também acrescentou que, com o nível atual de cultivo que o rapaz tem, basicamente ele não será autorizado a participar deste evento. Em resposta a isso, o personagem principal afirmou com confiança que as irmãs não tinham nada com que se preocupar, porque ele cultivaria com todas as suas forças e certamente elevaria o seu nível. Depois disso, a nona irmã ordenou ao rapaz que fosse para as terras antigas proibidas e treinasse lá até suar 7 vezes. A garota também acrescentou que naquele lugar o rapaz encontraria horrores que estariam à beira da vida e da morte. No entanto, se o rapaz não conhecesse a dificuldade, então ele não seria capaz de se tornar uma pessoa forte, e Azou pensou sobre o fato de estar sendo enviado para as terras antigas proibidas. O personagem principal e o ancião voaram pelo céu em um enorme pássaro roxo que uma das irmãs deu ao rapaz. Depois de um tempo, o ancião disse ao santo filho que estavam se aproximando das terras antigas e cruéis da desolação. Depois dessas palavras, o rapaz olhou para o chão abaixo e viu montanhas e rochas, mas havia apenas uma torre entre elas. O jovem perguntou ao ancião o porquê essas terras foram nomeadas dessa maneira. O ancião respondeu que há 10.000 anos havia um palácio sagrado neste lugar, mas por alguma razão o senhor dos outros palácios das flores plantou o palácio da desolação e ele caiu no esquecimento. Depois de ouvir essa história, o personagem principal ficou inspirado e encantado, pois estava certo de que deveria haver tesouros neste palácio. O ancião também acrescentou que mesmo após tanto tempo, havia energia suficiente no palácio sagrado para matar facilmente até mesmo ele com uma explosão. Então Izu perguntou ao ancião se era tão perigoso neste lugar. Então por que os palácios sagrados continuavam a enviar seus discípulos lá? O velho respondeu que existem lendas entre as pessoas de que nas últimas horas de sua vida, o senhor do Palácio da Desolação escondeu um tesouro antigo em seu território e quem o encontrar receberá o legado do Palácio da Desolação. Por esse motivo, muitos palácios sagrados têm suas residências naquele lugar para o qual eles enviam seus discípulos para que eles possam encontrar este tesouro. Ouvindo isso, Izu se perguntou se poderia ser o caso de que, se ninguém o tivesse encontrado em todos esses anos, então, nesse caso, não haveria tesouro algum. No entanto, o ancião não respondeu a isso,
pois naquele momento eles já haviam chegado ao seu destino. O pássaro pousou na floresta. Depois disso, o ancião e o jovem saltaram dela para o chão. O homem se virou para Izu e disse que estava colocando isso aqui e que o rapaz seguiria sozinho. Antes de partir, o ancião disse ao filho sagrado para ter cuidado, pois há muitas pessoas não apenas boas, mas também mais nas antigas e cruéis terras da desolação. O personagem principal sorriu e disse ao velho para não se preocupar, pois a borracha é sempre mais silenciosa que a água, então ele não precisa se preocupar com nada. Após essas palavras, o rapaz se virou e, descuidadamente, enquanto assobiava, adentrou a floresta. O velho respondeu que esse mais baixo, mais silencioso é o que realmente o preocupa. No entanto, o rapaz não ouvia mais essas palavras. Depois de um tempo, Izu se viu em algumas ruínas. Aparentemente, esses eram os restos de algum tipo de castelo ou torre. Mas quando o rapaz virou a esquina, encontrou um grande número de estudantes que estavam se esforçando em direção à torre principal. O personagem principal tentou passar por entre eles e ver pelo que todos estavam indo. Olhando para a distância, ele descobriu que algum aluno estava agitando uma espada na entrada da torre. No entanto, Izu ainda não entendia completamente o que estava acontecendo. Portanto, ele se aproximou de uma garota na multidão e fez essa pergunta. A garota ficou um pouco envergonhada, mas respondeu ao rapaz que ele era um caipira, já que não sabia o que estava acontecendo. A garota perguntou ao jovem se era a primeira vez que ele tinha vindo para a Terra da Desolação. O rapaz sorriu sem jeito e respondeu que era exatamente o caso, e pensou que ele realmente era um caipira. E toda a sua família também era. Mas para nós saber o que vai rolar ali, nós aqui teremos que deixar para descobrirem uma nova parte. Apenas para termos essa continuação básica aqui, vamos bater uma meta de likes. Se bater 3.000 likes, trarei a parte 2 para vocês.